A primeira pergunta que eu queria saber, o que fez você escolher o intercâmbio de au pair dentre os outros intercâmbios? O intercâmbio de au pair, se você gosta de criança, é uma coisa excelente, assim. Então, é uma oportunidade incrível de trabalhar com criança em outro país, aprendendo outra língua. Então, assim, para mim, eu vim numa trajetória que eu comecei na biologia, e daí eu me apaixonei pela licenciatura, e depois, principalmente, pelos mais novinhos. Então, eu comecei a tomar muito gosto, assim, pela curiosidade deles, principalmente, assim, nessa faixa etária entre 4 e 8 anos, assim, que eles estão realmente muito enérgicos, muito curiosos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa idade. Então eu falei assim, olha, eu quero ter essa experiência fora, quero melhorar meu inglês. Então eu acho que eu vou fazer isso, porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar e o au pair traz essa oportunidade. E outra coisa muito boa do au pair é que quando você compara com outros intercâmbios, então intercâmbios de só para estudar inglês ou intercâmbios de trabalho, o au pair ele acaba sendo muito barato, porque você tem que arcar principalmente com os custos de tirar o visto, de passaporte, se você ainda não tem, mas você tem uma taxa muito mais baixa comparada com outros intercâmbios, que é a taxa para pagar para a agência. E o au pair, assim que você chega no país, você já começa a receber. Então, muitas meninas acabam tendo só esse dinheiro mesmo para pagar a agência, e assim que chega aqui, já começa a receber e consegue cobrir esses gastos. Então, em 3 semanas, em um mês que você está aqui, você consegue cobrir praticamente todos os gastos que você teve para chegar aqui. E o au pair, ele pode durar 1 ano ou 2, então você com certeza consegue recuperar esse investimento inicial, fora toda a outra vivência que você ganha, né? Então, o dinheiro acaba não sendo um problema muito grande quando comparado com outros intercâmbios que realmente são muito caros, para muita gente fica inviável, ainda mais se você tem que arcar com os custos completamente por sua conta, ou se você tem que trabalhar e estudar e também ir atrás do intercâmbio, acaba sendo muita coisa. O au pair é um pouco mais viável, assim, para todo mundo, tanto que muita gente que conhece o programa vai atrás e gosta e vai procurar mais informações, assim, porque realmente eu recomendo muito, assim. Tem toda, assim, uma papelada para fazer antes, você tem que se organizar, a questão da agência, tudo. Mas, assim, quando você compara, acaba o custo-benefício do au pair é muito bom mesmo. Ai, maravilha. E entrando também nesse assunto que você acabou de falar sobre a preparação, eu queria saber assim, quanto tempo assim você precisou se planejar, procurar uma agência, organização financeira, e também como foi essa documentação, sabe? Essa parte de procurar uma família, a parte do application, a parte do visto, você Uhum. puder descrever para a gente. Acho que a primeira coisa que é muito importante falar é que varia muito entre as meninas. Então, assim, às vezes você tem sorte, às vezes você já tem uma boa parte da documentação antes. Então, assim, pode variar entre algumas meninas em 6 meses, no máximo, já estavam embarcando. Outras meninas demorou 1 ano e meio, porque o processo, você tem várias etapas, assim, e são etapas que são um pouco chatinhas. Então, assim, se você não cumprir uma etapa, você não pode passar para a próxima etapa. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que é importante pensar, se você está interessado nesse programa, são os requisitos. Então, primeiro você tem que pensar, será que eu preencho esses requisitos? Então, daí eu trouxe aqui, que eu tinha até conversado com o Nelson anteriormente, assim, dos requisitos que as au pairs precisam ter na hora de pesquisar. E aqui eu estou falando as au pairs, mas também é importante ressaltar que existem male au pairs, too. E agora está cada vez mais frequente. No começo começaram só com as meninas, mas esse programa já tem muitos anos, então agora cada vez mais muitas famílias buscam male au pair. Algumas agências ainda não aceitam, o que eu acho que elas estão muito atrasadas, porque as agências que aceitam, assim, você tem um leque maior de opções, sabe? Você consegue, e não tem nada a ver, você simplesmente dividir por sexo, então, enfim, por gênero. E daí os requisitos seriam o inglês intermediário, e esse inglês intermediário também é muito amplo, porque assim, tem algumas meninas que se sentem confiante, e isso não tem problema nenhum, você tem que passar só por um teste que a agência faz. O teste também não é muito complexo, então teria como, por exemplo, mesmo com o inglês bem básico, você estudar para o teste, e se você se sente confiante, porque logo que você chega aqui, você vai aprender muito. Então, assim, depende muito da sua relação com a família acha
que seu inglês é o suficiente para você se comunicar com eles, comunicar com as crianças, realizar as atividades do dia a dia, tá ótimo. É você se sentir confiante. Então, não tem, por exemplo, um TOEFL ou algo assim. Você vai fazer um teste que a agência vai oferecer. Esse teste não é muito complexo, então você pode... Sim, né? Desculpa interromper. Essa questão você falou do inglês, né, intermediário como pré-requisito. Você sabe se isso aí porque esse é um programa reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, tal. Esse é um requisito, você acha, é do programa ou especificamente da agência que você foi? Porque teve uma escola que eu cheguei a dar aula alguns anos atrás e a coordenadora, ela foi au pair, ela ficou em Nova York e ela foi para lá sem inglês assim nenhum, ela não falava nada. Ela, inclusive, falou algumas coisas, algumas situações para mim que foi assim, bem difícil para ela, porque ela não falava, não entendia o que as crianças queriam. Então, essa questão do inglês intermediário aí, é da agência que você foi ou é do programa mesmo? Essa é uma pergunta muito legal, que a gente sempre discute sobre isso entre as au pairs, porque, assim, é uma questão das agências. Mas a única coisa que vai influenciar nessa imigração aqui para os Estados Unidos, que é o que eu tenho conhecimento, é a entrevista do visto. Porque o visto para au pair é o J1. E na entrevista do J1, normalmente lá no consulado, eles vão perguntar para você: você fala inglês? Porque como é um visto para trabalho e estudo, eles esperam que você entenda pelo menos o básico. Então, nessa entrevista, eles vão te perguntar: você fala inglês? E daí, o ideal que as meninas sempre respondem: ah, sim. E daí vão ser perguntas muito simples, mas de qualquer forma, você precisa estar preparada para essa entrevista no consulado. Então, eu acho que é a única coisa que a gente tem que pensar fora das agências, mas a princípio o inglês seria mais para a agência, porque querendo ou não, eles estão mostrando um catálogo para as famílias. Então, seria um catálogo das meninas que estão dispostas e preparadas para trabalhar aqui, e daí as famílias escolhem. Então, a princípio, eles já estão filtrando nesse catálogo pessoas que conseguem se comunicar. Então, elas precisam saber se comunicar com a família. Mas, assim, é muito variável entre agências, entre as famílias. Às vezes, eles querem alguém que eles sentem que vai ser mais confiante, ou às vezes simplesmente eles querem alguém que é muito bom com crianças e eles não se importam, eles falam: não, você é muito boa com crianças, depois a gente te ensina o inglês, a gente tá aqui para fazer essa troca cultural, então não tem problema nenhum, caso assim, você se sinta confiante, caso tenha uma emergência, alguma coisa assim, já é o suficiente pra gente. Então assim, é das agências, mas o consulado acaba fazendo essas perguntas e a família opta por aceitar ou não, assim. Então, assim, é um leque gigantesco, mas a princípio não tem nada do governo que fala: você só pode vir se você tiver o inglês. Não. Só na entrevista no consulado, que eles esperam que, como um intercâmbio de trabalho e estudo, você vai conseguir entender e se virar ali, pelo menos nessas perguntinhas, assim, para saber se você tá. Quando você chegar, por exemplo, no aeroporto ou chegar no país, você conseguiria sobreviver, assim, e se localizar. E os outros requisitos, então, que você estava falando? Dos requisitos, então, seria esse inglês intermediário, que também varia muito. É muito importante falar assim: se as meninas ainda não têm o inglês, ou os meninos não têm o inglês ainda preparado para isso, não é uma coisa que já deve desistir de forma alguma. Assim, o inglês dá para correr atrás e bola para frente. Os outros requisitos são: para os Estados Unidos, tem entre 18 e 26 anos, mas aqui é importante falar que tem outras opções além dos Estados Unidos. Então, por exemplo, na Europa, o limite varia de país para país, mas até 30 anos você consegue ser au pair na Europa. E também o caregiver no Canadá, que você não precisa, não tem limite de idade. Então, o caregiver no Canadá é um outro processo. Muitas meninas fazem o au pair primeiro e depois vão para o Canadá, porque daí você já tem, porque para o Canadá eles exigem estudo, exigem nível de inglês, como TOEFL e tal, mas para os Estados Unidos é de 18 a 26. Você pode embarcar depois dos 26 anos, é mais uma questão da agência de quando aceitar o contrato, o application. Então, por exemplo, as meninas, às vezes, com menos de 18 anos, já começa a ir atrás dos documentos, e daí quando faz 18, aplica. Ou também as meninas com um pouquinho mais de 26 anos, corre atrás da agência, às vezes elas aceitam embarcar até 26 anos e 11 meses. Então, é assim, é bem abrangente, assim, dá para, às vezes, se uma agência não aceita, outra agência vai aceitar. Isso é uma coisa importante também, que quando eu estava na época do processo, eu fui ver
todas as agências em Ribeirão, assim, eu peguei referência de pessoa que já tinha viajado, mesmo que não com o au pair, mas que sabia que uma agência tinha viajado com outra coisa. Eu falei, não, eu vou ver todas, aí quando eu conversar mesmo com todo mundo, eu vou saber qual que é o correto para mim, assim, qual que é o que eu me sinto mais à vontade, porque para cada um pode variar também. Às vezes a agência que eu fui foi uma experiência ótima para mim, mas para outra pessoa não foi, então é bom você se sentir bem com a agência. Daí outra coisa que o au pair pede é a experiência com crianças. Então, essa experiência também não precisa ser em escola, carteira assinada. Você pode ter experiência, por exemplo, cuidando de um vizinho, de uma filha de um vizinho. Você pode ter experiência na igreja. Você pode ter experiência em grupos de acampamento, de jovens. A idade das crianças é bem variável, então, desde bebê até adolescente. Pode ser coisa relacionada com a escola, pode não ser. Pode ser cuidado, pode ser coisa em casa, pode ser se trabalhou, por exemplo, no zoológico. Tudo que você trabalhou relacionado com crianças em ambientes formais e não formais de ensino pode ser usado como a sua experiência. A única coisa que eles pedem é que as suas primeiras experiências, então você vai ter, por exemplo, 2 experiências mais importantes para colocar no seu application. Eles pedem que essa experiência não seja com a família, as primeiras. Mas aí depois, se você já tem, por exemplo, completado com experiência com outras crianças, em outras escolas ou em outros lugares, outros espaços de ensino, você pode sim colocar depois, e eu também cuidei da minha sobrinha por 10 anos, então, porque é uma coisa que as famílias aqui adoram. Então, assim, você tem experiência, mesmo às vezes quando você tem experiência em sala de aula, eles gostam que você saiba, por exemplo, trocar uma fralda em casa, ou você sabe fazer comida para eles, você sabe lidar numa situação de estresse dentro de casa, que é muito diferente entre escola e em casa. Então, é assim, vai depender muito também da família, o que a família está buscando em você, e muitas famílias simplesmente gostam de alguém que seja muito carinhoso, que goste de criança. Então, assim, essa experiência também é uma coisa que deixa bem aberto, assim. Toda experiência que tiver é válida. Algumas coisas as agências vão considerar primeiro, outras coisas depois. Se eu não me engano, a agência que eu fui eram 200 horas com crianças, mas vai depender. Por exemplo, male au pair eu sei que precisa de mais horas. Eu não sei porquê, mas eles pedem mais horas para os meninos que vão se inscrever. E também varia entre agência, essa questão da família. Tem a agência que eu fui, eles super, assim, eles gostam disso, gostam que você tenha experiência, mas eles não vão colocar como sua primeira opção. Como primeira opção, eles gostam que seja algo de trabalho mesmo, que você foi para um outro lugar fora da sua zona de conforto, da sua família, e trabalhou. E daí as outras 2 coisas que são requisitos da agência, mas que você pode, já pensando no au pair... Desculpa, Carolina, pode falar. Não, imagina. Suponha assim, eu não tenho nenhuma experiência com criança, assim, você falou que é bom que seja fora da família. Onde procurar? Assim, eu ainda estou na graduação, eu não sei, você falou que fez biologia, talvez você tenha trabalhado com criança, né, a sua experiência pessoal, mas, nunca trabalhei, onde é que procurar? Eu não sei se a sua experiência pessoal você foi procurar, então você pode contar um pouquinho pra gente? Claro, a gente conversa muito entre as meninas sobre isso, assim, e principalmente nesse período de pandemia, foi muito complicado, porque antes de eu ir, eu e outras meninas, se você ainda não tem experiência com crianças, você pode, por exemplo, bater numa creche, ou ir em alguma escolinha e falar, olha, gente, eu tô fazendo esse programa, e normalmente eles são muito solícitos, assim, e eles precisam de ajuda. Então você fala, olha, eu tô querendo fazer o programa de au pair, você explica, o programa de au pair funciona dessa forma, e seria muito bom que eu tivesse essa experiência com crianças, eu posso ajudar vocês com tudo que vocês precisarem. Então, mesmo que eles precisem de alguém só, assim, algumas horas do dia, ou alguma coisa específica, para você já vai ser muito bom, porque você vai ter essas horas, e para eles também, que você vai estar preenchendo alguma coisa que eles precisam. Mas durante a pandemia foi muito difícil. As meninas, a gente tem um grupo no Facebook, que é um grupo gigante, eu recomendo, mas assim, com cautela, porque assim, o grupo tem muita informação boa, mas também tem muita coisa, assim, é bom para você ver a rotina, sabe? Que são meninas que já estão aqui, que já estão postando um monte de coisa, mas é como qualquer outro grupo do Facebook, que não tem limites, assim, não é um grupo, assim, que não é controlado. Então, assim, vai ter informação boa, vai ter coisa que você pode ver e só falar assim, não, isso não é para mim, e passar. Mas daí as meninas sempre falaram, olha, na pandemia agora tá muito complicado, porque as escolas não estão aceitando, porque tem todas as medidas de segurança, e eles simplesmente não querem alguém estranho agora, invadindo a escola, enfim, mudando a rotina, e você, enfim,
Mas daí o que aconteceu, elas conversando com a agência, conversando entre elas, acabaram assim cruzando informação. Por exemplo, alguém em Araraquara, que é a cidade dos meus pais, por exemplo, alguém em Araraquara tá precisando de algum serviço de babá, principalmente agora, por exemplo, os pais em home office, daí seria legal ter alguém para olhar a criança enquanto isso. Então daí as próprias meninas criaram meio que uma rede assim de tentar oferecer e convidar e tentar, claro, respeitando todos os limites da pandemia e todas as proteções para a saúde, né, das crianças e dos adultos também, que é muito importante, mas elas tentaram dar um jeito. Eu acho que as coisas vão melhorar depois da vacina, com as coisas vindo, as escolinhas vão começar a abrir, a receber, então eu acho que é mais isso, assim, é ir atrás, ser bem honesto, assim, pode falar, assim, olha, ainda não tenho nenhuma experiência com criança, mas é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu quero, e você teria alguma coisa para me oferecer, que daí vai ser uma troca, vai ser uma via de mão dupla, assim, eles também vão gostar muito de você ter oferecido ajuda, e você também, só essas horas já vai contar, e também faz muita diferença, assim, depois quando chega aqui, que você fala, nossa, aconteceu exatamente isso na escola que eu estagiei, agora minhas crianças aqui estão precisando disso, e eu lembro como que eu fiz, como que eu resolvi, ou se eu fiz alguma coisa de errado, daí agora eu vou tentar fazer diferente, que agora vai funcionar. Então, é sempre assim, trabalhar com criança, você sempre vai mudando a abordagem, e cada criança recebe de uma forma, então elas têm estilos diferentes de como aprender, de como te ouvir, e isso também, outra coisa do inglês, é muito complicado, assim, porque quando a minha experiência no Brasil era só em português, e daí aqui, às vezes, eu ficava muito sobrecarregada, porque eu queria resolver, eu queria falar, mas eu não tinha as palavras suficientes, eu não tinha o vocabulário suficiente para falar o que eu queria falar, que se fosse em português já teria sido resolvido muito rápido, sabe? E isso é um aprendizado muito bom, assim, é um desafio, sabe? Que é muito gostoso de ir junto com eles, assim, porque as crianças me ensinam. Às vezes eles falam uma palavra que eu falo, nossa, gente, não consigo pronunciar essa palavra. E daí eles ficam até eu pronunciar. As 4 crianças em volta de mim, cada um falando a palavra. Vai, Miss Bianca. Daí aqui a gente tem uma jarra, um potinho de memórias. E daí teve um dia que eu falei, eu não sei, eu sempre tive muita dificuldade para falar a palavra mundo, né? World. Teacher Nelson, como que fala? Agora eu não sei se eu vou falar certo. World. World. Exatamente. E para mim, dá muito, muito, assim, toda vez eu falo de um jeito diferente. E daí as crianças falam, lá, Miss Bianca, falou errado de novo. É assim, é assim. E daí eles falam na minha frente, eu tento falar e não sai igual. Daí teve um dia que a gente estava conversando de um assunto aleatório, eu falei certinho. Daí uma das minhas meninas, a Adeline, foi lá, pegou um papel para a jarra das memórias, escreveu, a Bianca falou World certinho e colocou na jarra. Daí, coisa de 5 minutos depois, eu falei errado de novo. Daí eles, não acredito. Mas, assim, é essa vivência, assim, que é muito gostoso. E eles ensinam também. Que mais? Dos requisitos. Daí depois os outros 2 requisitos, que são questões mais práticas e menos, assim, sobre a sua formação ou a questão pessoal, que seria o passaporte e a carteira de motorista. O passaporte, você consegue entrar na agência e depois ver isso, assim, não é uma coisa assim que a agência vai te negar, é só uma questão que você precisa dele para embarcar. Então, você precisa em algum momento ir atrás disso. A carteira de motorista, para algumas agências, é obrigatório, mas para outras agências, não. Então, se é realmente uma coisa, por exemplo, que as meninas não querem, dá para ir para uma agência que não exige a carteira. E também tem algumas cidades, por exemplo, Boston, aqui, você não precisa de carteira de motorista, você pode fazer tudo com transporte público. Se a família estiver no meio... Pode falar, Nelson. Sobre a carteira de motorista, né, que você falou, porque assim, às vezes o pessoal pede, eles fazem aquela internacional, e eu já vi que a internacional não vale, né, que na verdade, quando você vai para aí, durante um tempo, você pode dirigir até sem a carteira, sendo turista e tal. Aí, se você for ficar por um tempo maior, aí você vai ter que tirar a carteira aí. Não adianta você tirar essa que eles pedem aqui, né? Que o pessoal vai lá no Poupa Tempo e tira a carteira internacional que eles não reconhecem. Como que funciona isso? Exatamente. Aqui, na verdade, com a sua carteira do Brasil e o seu passaporte, dependendo do estado, você pode dirigir por um tempo. Então, assim, aqui é engraçado porque cada estado tem sua própria legislação. Então, o que eu posso falar é sobre o Texas, que é o estado que eu vim, mas é muito diferente quando você compara entre os estados. Mas, no geral, logo que você chega,
com o seu passaporte e a sua carteira do Brasil, mesmo que seja uma carteira provisória, algumas meninas acontece isso, elas têm a carteira provisória, não é a definitiva ainda, e vem com ela, mesmo que seja essa, no começo, quando você tá aqui, dependendo do estado, vai variar esse tempo, mas, por exemplo, no primeiro mês ou nos primeiros 2, aqui no Texas foram 3 meses, se eu não me engano. Esses 3 meses eu poderia dirigir tranquilamente com a minha carteira de motorista e o meu passaporte. Daí, se acontece do policial te parar, que aqui tem mais policiais parando, porque o radar não é aquela coisa que é igual no Brasil, que é eletrônico. Pelo menos aqui no Texas, o radar são eles mesmo segurando e eles te param todas as vezes que você passa do limite. Então, assim, o fluxo de pessoas sendo paradas é muito maior do que no Brasil, que normalmente eles param por alguns motivos específicos, mas a velocidade não tá entre eles normalmente, porque a gente já tem o eletrônico. Mas daí, nesses primeiros 3 meses, você pode dirigir normal aqui no Texas com a sua carteira de motorista. Vai variar entre os estados. E logo depois disso, a família já começa, porque aqui, quando você chega aqui, você tem a família e você tem uma pessoa que vai ficar responsável pelo seu grupo. Então, essa pessoa, ela é da sua agência do au pair e ela tem um grupo de mais ou menos 20 meninas que chegam e vão, né? Porque às vezes não tem uma data certa para chegar no au pair. Então, você pode chegar no meio do ano, pode chegar no final do ano. Qualquer mês, eles têm os embarques. Então, esse grupo de meninas, ele é meio rotativo, assim, mas tem sempre essa pessoa lá responsável, e essa pessoa vai te auxiliar com tudo que você precisar quanto à carteira de motorista. Então, logo que você chega, ela já vai falar, olha, você vai tirar o seu número de seguro social, que é como se fosse o CPF, o RG daqui. Então, você vai tirar esse número porque você precisa dele para fazer a sua carteira de motorista. E ela vai te recomendar não deixar o tempo passar muito, justamente por causa desses meses de adaptação da carteira. Então, quando logo que você chega, você tem esses 3 meses, vamos supor que eu não sei como é nos outros estados, mas eu acho que é mais ou menos parecido para os outros também. Mas assim que acabar esses 3 meses, você precisaria já ter a carteira. E para ter a carteira, você precisa desses pequenos passos antes, que seria isso, exatamente. Esse é o número do seguro social. Exatamente. E uma vez que você tem, vai ser seu para sempre. Por exemplo, o Teacher Nelson voltou para o Brasil, agora voltou para cá, esse número continua sendo dele. Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, se você casar, mudar de nome, daí você tem que conversar com eles. Mas, no geral, esse número vai ser para sempre. Se ele vier morar aqui em algum momento, vai usar esse número para começar a abrir conta, para fazer tudo certinho. E daí, logo que você pega esse seguro social, você já pode começar. Cada condado que eles chamam aqui, que, por exemplo, Austin, que é a cidade que eu tô, é uma cidade muito grande. Então, você é direcionada para os condados. Então, daí você é direcionada para um condado que vai ter um lugar específico para você tirar a sua habilitação. Agora, eu não sei como era antes da pandemia, também não sei como vai ser, mas agora toda a parte teórica da habilitação é online. Então, você tem as aulas online e você tira a certificação teórica online. Então, você só precisa ir lá para assinar os documentos, para mostrar quem é você, para tirar foto, tudo, e o resto vai ser online. Daí, você tem que ir um dia lá, um dia que é agendado por eles. Eu acho que isso também pode variar entre estados, mas você vai um dia agendado por eles e faz uma prova como se fosse a nossa prova do Brasil. Eu achei mais simples, eu não sei se é porque eu estava mais tranquila, porque eu já tinha alguns anos. Isso, o Nelson perguntou se a família paga para a gente tirar a carteira de motorista, e sim, esses gastos, eles são conversados com a família. Tanto os gastos do estudo, que a família tem, na agência que eu vim, são $500, que a família deve te oferecer por ano, mas é tudo conversado. Então, olha, você não vai gastar os $500? Não vai gastar um pouco mais? Então, isso você tem que falar, não é, por exemplo, a agência que vai dar o dinheiro na sua mão. Então, tudo que a família vai te ajudar, por exemplo, a carteira de motorista, você tem que conversar, e é muito bom conversar antes. Então, antes de vir, tá, então daí quando eu tirar a minha carteira, vocês vão me ajudar, como que é aí, vocês estão dispostos, então, e são tantas famílias que é bom, assim, sabe, você conversar mesmo e ver se você se sente à vontade na família, se a família vai... Claro que a conversa é diferente do dia a dia, mas a conversa já dá uma boa pré-impressão, assim, de como você vai, assim, lidar com as coisas, se eles vão estar abertos a conversar e tal, porque tem muito perrengue também. Então, tem muita menina, às vezes, por exemplo, nesse caso da carteira de motorista, que a família se recusa a pagar. E daí é outra coisa que dá pra gente conversar, não sei em que momento que a gente vai conversar sobre o rematch, que existe o match, que é quando você fala, essa família é boa pra mim, a família gostou de mim, e o rematch, como é nesse caso e vários outros casos,
são inúmeros os casos que podem levar a você não se adaptar a essa família, e esse poderia ser um deles, assim, mas são custos básicos, eu preciso do carro para levar as crianças na escola, para buscar e tal, e é um interesse comum entre nós, assim, sabe? E às vezes um gasto que para eles é uma coisa muito pequena, para a gente faz diferença, porque o au pair, também falando sobre os valores, eu acho que eu tô falando muito, gente, eu vou me embolando, eu vou lembrando de outra coisa, eu vou trazendo, vocês vão me avisando, acho que eu vou falar dos valores mais para frente, tá? Vou continuar aqui focada nos requisitos, daí a gente fala dos valores mais para frente. E daí é isso, a família vai te ajudar na carteira de motorista, e não é uma prova muito complicada também, é a mesma coisa do inglês. Você precisa de uma preparação, é bom você estar familiarizada com as ruas aqui. Quando eu cheguei, foi muito diferente, porque eu não sei também, eu nunca dirigi em outros estados, mas aqui no Texas, uma coisa que foi muito marcante para mim, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, é que existe uma linha do meio. Então, por exemplo, no Brasil você tem 2 linhas e tem o acostamento, né? Então, por exemplo, se é uma pista simples, você vai aqui, os carros estão indo nesse sentido, os carros estão vindo nesse sentido, e você tem o acostamento. Então, caso você precise virar, você usa o acostamento para virar, para entrar nos lugares. Aqui, o acostamento é no meio. Tem uma linha no meio que você usa para parar e virar. E isso, para mim, foi muito esquisito, porque as pessoas, do nada, na pista mais rápida, que seria da esquerda, entra no meio e para. E eu, gente, o que vocês estão fazendo? Tá errado. Tem alguma coisa muito errada aqui. E essa linha, assim, agora eu tô mais acostumada. Mas no começo foi muito esquisito para mim, muito esquisito. E outra coisa é que o sinal vermelho não é tão vermelho assim. Porque em muitos lugares você tem a direita livre no sinal vermelho. Acho que eu não tô conseguindo ver vocês. Será que é a minha internet? Voltou, acho que voltou. Vocês estão conseguindo me ver? Voltou. Ai, ó, agora sim. Era uma travadinha. Deu uma travadinha, mas deu certo. E o sinal vermelho também. E o sinal vermelho, normalmente, a direita é livre. Então, mesmo vermelho, as pessoas podem continuar e virar à direita. E isso me dá uma agonia, que eu falo, gente, vermelho é vermelho. Eu aprendi sempre na escola, sabe? Você não poderia virar. E eles viram. Então, são essas pequenas coisas que te faz, por exemplo, ser um motorista mais lento, mais cauteloso. Mas isso, com o tempo, vai melhorando, assim. Eu consegui, assim, me adaptar. Mas, assim, já faz quase um ano. E demorou, assim, no começo. Eu não cometi nenhuma infração, nada grave, mas assim, eu percebia que eu estava muito mais lenta do que as outras pessoas, porque eu precisava pensar nessas coisas que eu não estava acostumada, sabe? Então, e a família também me ajudou, e muitas meninas também, a família ajuda muito nesse sentido, assim, você pode sair com eles. Aqui, por exemplo, às vezes eles iam buscar churrasco. Ah, tem uma churrascaria aqui perto que eles estavam, por causa da pandemia, ninguém comia na churrascaria, mas poderia trazer. Daí, toda vez que ia buscar churrasco, Bianca, vamos buscar churrasco. Daí eu que ia buscar o churrasco, porque eu era responsável para ir com eles do meu lado, que daí ia, assim, eles iam me guiando, me mostrando as placas, as faixas, então tudo é tudo conversado, assim, a melhor sensação é poder, assim, porque você tá num lugar diferente, você tá com uma família diferente, não é a sua família, não são seus amigos, não é a sua língua. Então, assim, o que eu recomendaria para todo mundo é realmente ter essas conversas antes no Skype para você saber realmente para onde você tá indo, assim. Eles são muito diferentes de mim, mas eles me acolhem, sabe? E para mim é isso que importa, assim. Então, eles vão ser comunicativos, vão me ajudar na carteira de motorista, me ajudaram muito lá no começo, questão de visto, passaporte, que estava tudo diferente por causa da pandemia. Então, isso é outra coisa. Não sei se já abriram para o J1, mas o J1 lá no começo, que é o visto da au pair, ele só estava aceitando o visto de exceção. Então, durante a pandemia, você só poderia vir se a sua família trabalhasse diretamente na linha de frente com Covid. Então, eu tive a sorte de encontrar uma família muito boa, que a minha host mom, ela é médica e trabalha com pacientes com Covid. Então, assim, foi tudo assim, foi muita sorte, assim, também. Tem toda a questão de você estar preparada e também de você estar aberta e sorte. E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse momento do match, como foi para você, com quantas famílias você conversou, como que você sentiu que essa era a família certa. Muitas meninas falam do feeling, né? Que sente, e pronto. Mas queria saber, assim, se você tinha uma lista de requisitos que a família teria que ter, coisas desse tipo.
Então, essa é uma questão, muito pessoal, e eu acho que, assim, não abra mão das coisas que realmente são importantes para você, sabe? Porque vai ser a sua rotina, já é muito trabalho, eu trabalho 10 horas por dia, então é bastante coisa, mas uma coisa muito boa da minha família, por exemplo, eu tenho os fins de semana livres, eles não são obrigados a dar o fim de semana. Então, muitas meninas, eu posso citar, assim, algumas coisas que normalmente elas colocam no pré-requisito, que eu acho importante também, mas vai variar muito de como é o seu perfil, assim. Então, por exemplo, as meninas colocam o banheiro individual, que é uma coisa que eu não tenho, mas é importante, porque, por exemplo, às vezes as minhas crianças eu divido o banheiro com o mais velho e com o mais novinho que estava fazendo treinamento para sair da fralda. Então, vocês imaginam como que é o banheiro, né? Sempre é uma festa, na verdade, porque toda vez que ele faz cocô, eu fiz cocô. E também tem o mais velho que chega da escola e precisa ir. Então, é assim, a gente divide, as meninas muitas vezes falam, não, pega um banheiro só seu, de preferência um banheiro que fique dentro do quarto, porque daí você não precisa nem sair do quarto para ir ao banheiro. Então você tá dentro ali do seu mundo e é muito importante ter esse espaço, sabe? Esse espaço porque você tá vivendo com seus chefes. Isso é uma coisa que é muito boa, colocar o pé no chão para pensar também. Você tá vivendo com seus chefes e tem várias crianças em volta. Então, assim, o ambiente é um ambiente estressante. Não tem como não ser. Então, assim, por mais que eles sejam muito, assim, muito bacanas, muito comunicativos, muito carinhosos, eu trabalho para eles. E eles estão logo ali na cozinha. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas assim, as crianças estavam praticando violino e tem um ou outro gritando, conversando, e vai ser sempre assim. Então, daí você tem que achar os seus métodos, assim, por exemplo. Eu gosto muito de colocar coisa no ouvido, assim, o earplug, sabe? Que daí eu não escuto nada, não é nem música, é só mesmo para tampar todo o som que tá em volta. Então, daí para dormir, assim, eu adoro. Mas tem muita gente que realmente não consegue. Então, se às vezes tem uma família, tem algumas famílias, por exemplo, que oferecem uma casa separada para au pair. Dentro da propriedade tem, por exemplo, uma casa da piscina, com um quarto e um banheiro. Esse é o sonho, né? Todo mundo fala, gente, você tem a sua privacidade, você não precisa, por exemplo, porque no seu tempo livre você tá livre. Então, a princípio, eles pedem, se você tá com carro, avisa a gente e tal. Mas, por exemplo, vai depender muito de família. Os meus são muito tranquilos. Se eu saio na sexta-feira, eles vão me ver só na segunda-feira de manhã, quando eu vou trabalhar, beleza. E também acho que depende muito da idade, né? Às vezes as meninas vêm mais novas, acabaram de sair de casa. Então, é tudo bem conversado, assim. Mas aí o quarto e o banheiro, essa questão da privacidade, a agência obriga a família a ter pelo menos um quarto para au pair. O que na Europa, às vezes, tem alguns perrengues que as meninas vão sem agência e tem que dividir quarto com as crianças, por exemplo, que é, assim, uma coisa, né? Você já tá trabalhando um monte e daí na sua hora de descanso você tá dividindo o quarto com a criança, que não é descanso, na verdade. Porque se a criança cair, machucar, você não consegue ignorar. Então, você tá trabalhando, você tá alerta o tempo todo. E esse é um trabalho que você realmente tem que ficar alerta, porque criança, vocês sabem, né? Acontece de tudo, toda hora. Então, você tem que estar presente, pelo menos. E estar presente, não conseguir desligar, é uma coisa que é um pouco estressante. Outro requisito, carro. Aqui, eu tenho um carro que é só meu. Então, por exemplo, a gente não tá. Você tem algumas opções. Você pode não ter carro, você pode ter um carro compartilhado com a família, que daí vocês têm que, por exemplo, ver os horários, quando eu posso pegar, você vai usar nesse dia, eu posso usar nesse dia. Ou você pode ter um carro que a família oferece só para você no período em que você está tanto trabalhando quanto no período que você está off. Então, para mim é muito bom, assim, que na verdade eu uso o carro grande, porque todas as crianças não cabem no meu carro, no carro pequeno. Então, eu uso o carro grande quando eu tenho que transportar as crianças, e todo o tempo que eu tô off, eu não preciso ficar, por exemplo, vocês vão usar, vocês vão precisar para a gente arranjar, assim, esse carro eu sei que eles não vão precisar. Então, eu consigo dirigir para todos os lugares. Daí, quanto ao carro, também é importante falar da gasolina. A gasolina, sou eu que pago a minha gasolina aqui. Mas tem muitas famílias que eles vão pagar a gasolina para você. Tem muitas famílias que, enfim, que vão dar um valor fixo. Por exemplo, eu vou encher o tanque essa semana, e daí se você gastar mais que isso, é por sua conta, sabe? Mas, no geral, isso também é conversado e pode estar nos seus pré-requisitos. Por exemplo, se você vier para uma cidade no Texas, que a minha experiência aqui é que eu vejo que as coisas são muito espalhadas, sabe? Então, é bom ter carro, porque, por exemplo, se eu quiser um pão,
eu não sei se eu consigo ir a pé para algum lugar pegar um pão, sabe? Porque a gente tá, tipo, no meio do... Assim, são casas, assim, meio fazendas, assim, sabe? Então, eu realmente preciso do carro para ir. Eu poderia compartilhar, não tem problema nenhum, mas é uma questão, assim, saiba para onde você vai, estuda um pouco, assim, como que é, se tem transporte público, se vão ter coisas em volta, se dá para fazer a pé, ou se fica inviável, assim, porque aqui tem, por exemplo, algumas avenidas que você, mesmo se eu quisesse, se eu tivesse, assim, 2 horas disponíveis para ir buscar meu pão e voltar, sabe? Mesmo se eu quisesse, tem alguns lugares que eu não poderia atravessar. Então, daí eu fico assim, gente, não foi feito para pedestres, sabe? Então, e é muito bom você saber disso antes. Pode falar, Nelson. Só de curiosidade aí, né? Você deve estar acompanhando como está a situação aqui. Quanto que tá a gasolina aí? Eles vendem por gallon, né? Um gallon que é 4,5 litros, se eu não me engano. Quanto tá? Então, a minha gasolina é meio diferente porque o meu carro é muito velho. E daí tem 3 tipos de gasolina e eu tenho que colocar o mais assim, porque senão o carro para. Então, a mais cara aqui, a mais cara tá mais ou menos $2,60 o galão, que eles falam. O galão é um pouco mais que o litro. Eu nunca fiz essa conversão, mas tá $2,60. Essa gasolina. Daí você vai ter gasolinas mais baratas, você vai ter diesel, vai ter álcool, mas assim, não, esse preço da gasolina no Brasil, sério, eu fico inconformada. Que deu então uns R$13 o galão, só que vem 4,5 litros, né? Então, 12, saiu uns R$2 aí, mais ou menos. Olha isso, bem mais barato, e é a gasolina mais cara, porque se eu colocar mais barato, o carro para. Então, é a gasolina mais cara que eles têm, ainda é mais barato do que... Isso é uma coisa... Por exemplo, eu fiquei muito assustada com o preço da Coca-Cola também no supermercado. Tipo, é $1, sabe? O refrigerante de 2 litros. E no Brasil já tá, tipo, 6,50, 7, 8. Dependendo do lugar que você vai, né? Vai aumentando. Enfim. Que mais? Que a gente Bom, a gente estava falando, né, dessa escolha da família, quantas famílias você chegou a conversar, como que foi a escolha, o que te fez escolher mesmo essa família. E também queria que você dissesse um pouquinho de quando você chegou, sabe? Qual foi a sua primeira impressão? O que você achou? Se era mesmo o que você estava imaginando? Como que foi? Essa escolha da família é muito difícil, assim, porque eu acho que a parte mais difícil das escolhas, na verdade, é o que você vai deixar para trás, sabe? Porque daí você nunca tem certeza, você sempre fica pensando, né? Ai, será que eu escolhi certo? Será que essa família... Porque, assim, eu conversei com 4 famílias, o que foi pouco, porque antes da pandemia, normalmente, as meninas conversavam, assim... coisa de 20 famílias, assim, sabe? Você pode, porque se você tá com tempo ainda, vão ter famílias interessadas, você pode, elas entram no seu perfil, e daí elas podem sair do seu perfil, se vocês viram que não é um bom match, você pode até treinar, assim, sabe? Conversar com a família, ver as coisas que você gostaria de perguntar, você fala, essa família não é muito a minha cara, mas eu vou conversar com eles pelo Skype mesmo assim, porque daí eu vou treinar meu inglês, eu vou treinar as perguntas, ver como é que é a dinâmica da família, o que eles vão querer saber da au pair. Então, assim, as meninas tiveram essa oportunidade que eu, infelizmente, não tive, porque estava no meio da pandemia, as famílias não estavam querendo gente fora do país. Então, foi um desbalanço muito grande, assim, porque tinha várias au pairs aqui, por exemplo, do primeiro para o segundo ano, e eles preferiam pegar essas meninas justamente porque estava muito difícil. A questão do consulado, a questão do visto, a própria questão do aeroporto. Eu quero trazer uma pessoa de outro país na minha casa, vai estar de máscara, como é que está funcionando, sabe? Se essa pessoa trouxer algo, porque no começo da pandemia foi bem assustador, assim, né? E foi exatamente quando eu comecei a pesquisar do au pair, assim, na verdade eu comecei a pesquisar antes, eu sabia que eu queria terminar meu mestrado e começar o au pair, mas aí veio a pandemia. Então, daí tudo acabou alargando, né? Sendo um pouco mais, assim, trabalhoso, porque mudou para todo mundo. Então, mudou para eles aqui, mudou para a agência, mudou para as au pairs que estavam procurando. Então, foi bastante, assim... como era tudo novo, foi bem diferente, assim. Mas aí eu conversei com só 4 famílias, mas já foi o suficiente para, assim, eu gostar bastante de algumas, assim, sabe? Na verdade, eu dei sorte, assim, porque eu gostei de várias coisas diferentes de cada uma delas, assim. E daí, o que eles fazem normalmente? Eles falam com as meninas, e daí você faz a entrevista só com alguém, ou com os 2 pais, ou com um deles sozinho,
ou, enfim, com o responsável primeiro, e daí depois eles vão agregando, assim. Então, como foi o caso aqui? Primeiro eu falei só com a mãe, depois eu falei com a mãe e com o pai, depois eu falei com a mãe e com o pai com as crianças. Então, daí você vai marcando o Skype conforme as demandas, assim, sabe? E eu gostei muito que eles, assim, eu senti logo no começo que eles eram bem diferentes de mim, assim. Questão, tipo, de assunto, sabe? De coisa que gosta, que eu adoro, assim, fazer trilha e tal. E eles são outra vibe, assim. Mas mesmo assim, eles foram muito comunicativos, muito abertos, sabe? E isso, para mim, valeu mais do que ser uma família super parecida comigo, mas que não estava aberto para o diálogo, para trocar informação, para me ajudar. Porque você está indo para um país diferente, são coisas diferentes. E a mãe, principalmente, sempre estava muito aberta. Ela perguntava, e aí, você precisa ir para o consulado? Quais documentos você precisa? Como que eu posso te ajudar? Você precisa de alguma tradução? Alguma coisa assim? E daí eu me senti muito abraçada, sabe? Então isso foi, para mim, foi uma das minhas, assim, maiores, assim, motivos para eu definir que eu queria vir para essa família. E outra coisa é a idade das crianças. Eu acho que a idade das crianças é muito importante, pelo menos para mim era muito importante. Eu não queria trabalhar com adolescente, por exemplo. Hoje em dia eu acho que eu tô mais aberta, assim, trabalharia. Mas eu queria trabalhar com criança pequena. Eu sempre quis trabalhar com criança pequena. Eu falei, não, se não tiver uma criança pequena na casa, eu não quero ir. E daí eu vim, né? O meu menor tem 3, e daí eles têm 8, 9 e 10. Então, assim, são várias idades, assim, dá para fazer várias coisas, mas eu tive essa experiência que era o que eu queria mesmo, que era trabalhar com alguém, com criança pequena, para ter essa experiência mesmo, que foi exatamente o que eu tive aqui, experiência de treinar, fazer xixi, cocô, experiência de começar a pegar na tesoura, de começar a recortar, de começar a desenhar, você começa a ver figura humana, sabe, essas coisas assim, que eu acho muito legal de ver do desenvolvimento, assim, eu queria alguém que quisesse compartilhar comigo essas coisas, então foi o que eu escolhi. Quando eu cheguei, a outra pergunta, foi, acho que maior, assim, a palavra que mais define, assim, foi sobrecarregada, assim, sabe? De tudo, fisicamente, emocionalmente, eu tava assim, eu tava amando, eu lembro no avião, assim, que eu tava, ai meu Deus, eu não acredito que eu tô indo, que coisa maravilhosa, tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, meu Deus, eu vou chegar, eu tinha acho que 3 escalas ou 4 escalas, era uma coisa louca, porque eu não vim direto pra cá, pra casa da família, eles estavam em Michigan, no Natal, porque a família tem uma casa em Michigan. Então, no extremo norte do país, e eles estavam lá. E daí eu já comecei a pensar, meu Deus, não é nem a casa deles, não é nem o aeroporto deles, eles nem sabem como chegar no aeroporto, o que eu vou fazer? E daí eu tive várias escalas, e eu ficava muito preocupada, questão de mala, de portão, eu não conseguia perguntar direito para onde minha mala ia, todos esses perrengues de viagem que acontecem, sabe? Mas com mais um gostinho, assim, um pouquinho mais, assim, que me deixou ansiosa, que era a questão de, agora eu tô indo de vez, né? Eu não tô indo e vou voltar, assim, eu tô indo de vez. Então, minhas coisas estão aqui, minha vida agora vai ser lá, assim. Então, foi, assim, não vai ser, assim, uma viagem de um mês. Vai ser uma coisa que vai ser mais definitiva, assim. Então, tinha toda essa apreensão. E daí, quando eu cheguei, as crianças estavam muito animadas. E daí tem essa. As crianças muito animadas são 4. E eu não tenho nenhum irmão, eu sou filha única. A minha casa com os meus pais, assim, eu sou a que mais falo, porque eu falo muito. Mas os meus pais são, assim, quietos, assim, sabe? As 4 crianças, em inglês, no primeiro dia, foi uma coisa, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me concentrava, assim, em respirar, sabe? Em andar, em pegar minha mala, sabe? Essas coisas, assim, tipo, fazer as atividades básicas, assim, que eu precisava fazer para também eles não acharem que eu era muito louca. Porque eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não conseguia entender muito bem o que as crianças falavam, sabe? Porque elas falavam ao mesmo tempo. O pequenininho ainda tá desenvolvendo a fala. Então, assim, foi muita coisa, muita coisa. E daí começa muita coisa com as crianças. Os pais são 2 pessoas que foram muito, assim, acolhedoras, mas são 2 pessoas novas. Eu só tinha visto eles pelo computador e agora eu vou morar com eles. Então tem toda essa expectativa também de você ser uma pessoa, assim, ser muito educada e também tentar mostrar quem você é, sabe? Ter uma conversa. Mas aí era em inglês. E daí às vezes eu queria falar um negócio e eu não conseguia.
Então, assim, e eles fizeram de tudo para me receber muito bem. Então, eles fizeram uma janta, fizeram, assim, as crianças me deram presentes, eles me deram, assim, um mapa desenhadinho com o Brasil, com um avião, assim, vindo para cá. Então, assim, foi muito gostoso, mas ao mesmo tempo foi muita coisa. E essa sensação de sobrecarregada, assim, de muita coisa para pensar, durou bastante, assim. Porque, assim, daí a gente fez essa viagem, a gente desceu de carro pro Texas. Então, eu já tinha viajado 2 dias de avião, né? Porque eu fui super cedo para o aeroporto, porque tinha que fazer teste do Covid, tinha um monte de coisa. Então, eu passei meio que 48 horas mesmo, assim, avião, aeroportos e tal. Daí, quando eu cheguei, eu dormi uma noite lá em Michigan e a gente já desceu de carro. Então, são 4 crianças, no total 7 pessoas dentro de um carro por quilômetros. A gente cruzou os Estados Unidos inteiro dentro do carro, na minha primeira semana, no meu primeiro dia. Então, assim, foi muita coisa. Daí chegou aqui, seguro social, carteira de motorista, aprende onde é a escola, aprende a dirigir, aprende o que eles comem, que horas eles comem. Então, assim, são muitas informações, assim, mas, assim, o que eu posso dizer, assim, para quem está começando, é que vai chegar um momento, pode ser que demore, assim, algumas semanas, talvez meses, mas, assim, vai chegar um momento que tudo vai parecer tão simples, sabe? Por exemplo, eu lembro no começo que eu faço compra de supermercado para a família. Isso também é outra coisa que pode estar lá nos seus requisitos, que você tem que conversar se você vai fazer ou não. Todas essas atividades extras, assim, sabe? Se é, por exemplo, arrumar um brinquedo, se é fazer a roupa das crianças, a roupa dos adultos. Então, assim, tem todas essas coisas que tem que ser conversado mesmo para depois não quebrar a expectativa, sabe? De você se frustrar, de chegar aqui, achar que ia fazer um negócio e não faz, ou achar que tá muito, enfim. Mas aí no começo, as compras do supermercado, eu lembro de ficar assim, triste, sabe? De tipo, eu não consigo, eu não sei o que esse nome significa, eu não consigo fazer essa receita, eu não consigo procurar na prateleira. E daí, hoje em dia, eu entro no supermercado, eu sei onde fica o leite, eu sei onde fica as coisas mais importantes. Assim, pra mim é muito mais assim, é leve, sabe? Mas no começo eu lembro, ai não, amanhã eu tenho que fazer supermercado, tipo, como se fosse uma coisa muito ruim, sabe? E é uma coisa que é uma coisa básica, sabe? Então, mas tá mudando a língua, tá mudando o lugar, tá mudando. Eu teria que ir dirigindo, sabe? Então tem várias coisas assim que vão, mas vai se ajeitando. Uhum. Com relação ao idioma, né? Eu lembro quando eu fui, apesar de eu já era fluente e tal, eu lembro que assim, para mim durou mais ou menos uma semana. Eu lembro que me deu meio que um cansaço. Eu não sei se aí você tem contato com brasileiros e tal. Uhum. Onde eu morei não tinha brasileiro. Então, tipo assim, não tinha como eu falar português. Uhum. Então, depois, assim, dentro de uma semana, mais ou menos, eu lembro que me bateu um cansaço mental. Porque eu fiquei, assim, uma semana direto, 24 horas, eu não ouvia uma palavra em português, era o tempo todo em inglês. Parecia, sabe, quando você passa, tipo, 1 hora, 2 horas estudando matemática, que chega uma hora e fala, nossa, canso, preciso de descansar. Então, com o inglês foi isso. Depois de uma semana, eu tava cansado, falei assim, nossa, eu queria falar português. Aí, às vezes, eu ia conversar com alguém, eu falava, ai, não vou falar não, porque eu vou ter que falar inglês. Aí, depois de um tempo, passou assim, que fica assim, normal, natural, e quando que eu fui precisar de falar português, eu falei assim, nossa, eu tive que dar uma pausa para eu lembrar. Às vezes o pessoal me perguntava as coisas, como que você fala isso na sua língua, né? Eles nem sabem que a gente fala português. Eles falam, na sua língua, o que vocês falam? Como que vocês falam? Eu tinha que parar um pouco para pensar, porque eu estava esquecendo. Como que foi você nesse sentido? Eu acho que foi exatamente a mesma sensação. Você descrevendo, eu consigo lembrar, assim, essa sensação, que é uma coisa assim, eu não sei explicar, é um desgaste, assim, é um desgaste que o seu cérebro parece que tá queimando mesmo. Eu acho que é essa sensação, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado, que a nossa língua, né, o português, ele flui, né, a gente vai conversando, quando você escuta também, por exemplo, junto a isso, assim, que você falou desse desgaste, também é uma coisa que me incomodava muito, agora tô começando a melhorar, ainda é estranho, mas assim, por exemplo, quando você tá andando na rua, andando em algum lugar e outras pessoas falando, eu não consigo identificar, sabe? Parece que é só um ruído. E esse ruído nunca aconteceu comigo em português. Em português, assim, se tá muito barulhento ou muita coisa, daí vira esse ruído. Mas, no geral, você consegue, assim, sabe, dar um bom dia, sabe, assim, viver, assim, minimamente, sem ter que ficar fritando. Porque, assim, o pensamento fica fritando, assim, mas vai melhorando, né? Então, assim, é nessas primeiras semanas mesmo, assim, principalmente com criança, porque, assim, eles vão querer falar ao mesmo tempo, e é normal, sabe? E também, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é aprender
a lidar também que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e tá tudo bem, sabe? E eu falo para eles assim, agora eu vou dar atenção aqui, vamos conversar, daí depois, assim que ele terminar de falar, você pode falar. E no começo eu tava meio que assim, ai meu Deus, mas eu tô sendo uma péssima au pair, porque eu não consigo conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas é claro, nenhum ser humano consegue conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo, sabe? E eu ficava comparando muito, se fosse em português, eu lidaria melhor com essa situação. Por exemplo, se eles estão brigando, sabe? Em português eu teria mais, assim, palavras, sabe? Para falar, olha, eu gostaria que você conversasse com seu irmão, sabe? Assim, articulando, assim, e falando coisas que em inglês eu ficava travada, e daí meu cérebro fazia isso, assim, travava. Daí travava que tinha as 2 crianças brigando, eu parada olhando para a mãe, assim, tipo, e agora? O que eu faço, sabe? E daí a mãe tinha que acudir as crianças e me explicar como que ela falaria em inglês aquela coisa, sabe? Assim, então, mas isso é coisa que vai pegando, vai passando e... Assim, hoje eu me sinto bem menos sobrecarregada, assim, tanto na questão física, disso de ir ao supermercado, ou fazer algo, ou dirigir, quanto na questão mental, assim, agora eu consigo ter uma conversa aqui com os adultos e ficar de olho nas crianças se elas estão precisando de alguma coisa, estão falando alguma coisa, assim, então meu cérebro já tá conseguindo fazer essa transição, que no começo era impossível, ou eu tava falando com você, ou eu tava, eu não sei, era muito difícil. Outra coisa que, assim, o objetivo aqui é da gente estimular, né? Quem tiver interessado a participar. Às vezes o pessoal desiste, porque é muito difícil, é muito burocrático e tal, mas depois que você passa, você fala assim, nossa, valeu a pena. Mas a gente sabe que, assim, de todos os meus alunos alunas que eu conversei já, que fez com esse programa e tal, todo mundo teve uma excelente experiência, já voltaram. Acho que você é a única atualmente que ainda tá, as outras que eu conheço já voltaram. E falam com muita saudade e tal. Tem gente que depois que volta tem dificuldade de se adaptar, porque quer continuar e tal. E só uma que eu falei que ela não teve uma experiência muito boa, tanto é que ela voltou depois de 8 meses, ela não ficou nem 1 ano. Então, assim, é uma excelente oportunidade, é muito acessível, principalmente para quem não tem, às vezes, condições financeiras. Eu, se tivesse mais jeito, assim, com crianças, assim, eu teria feito esse programa, mas não é a minha pegada, crianças, então eu tive que procurar outro programa. Então, assim, eu super recomendo. Às vezes os alunos que, às vezes, falam, mas dinheiro, ainda mais agora que o dólar tá caro, tem essa oportunidade que você acaba, na verdade, não gastando nada, porque eles vão pagando. E só que tem o dark side, né, disso. Então, a gente tem que abrir o olho aqui do pessoal. Não é só falar assim, a gente vai que é tudo maravilhoso. Não é bem assim. Às vezes pode não ser. Você, aparentemente, tá tudo certo, tá tudo bem e tal. Mas, assim, você já ficou sabendo de alguma au pair aí, histórias, o que aconteceu, o que não deu certo, o que pode não dar certo, só para alertar, assim, pro pessoal. Falar assim, olha, é bom, é ótimo, é uma grande oportunidade, mas também pode não dar certo. Como várias coisas assim na vida, né? Sim, gente, tem muita história de que não deu certo, assim, muita história, e histórias, assim, às vezes pesadas, sabe? Questão, às vezes, por exemplo, de família privar ou perde comida, porque o programa, ele é assim, você recebe o pocket money, que eles chamam, que é toda semana, você recebe em torno de $200, mas você não precisa gastar com o seu aluguel, você não precisa gastar com a sua alimentação. Tudo aqui dentro da casa, a família que vai oferecer para você. Claro, você vai sair com as suas amigas para jantar, você vai pagar, assim, dificilmente a família, enfim. Mas tudo que está dentro da casa, almoço, janta, as suas coisas, o seu quarto, sabe? Você não tem que preocupar com isso. Então, esse dinheiro seria seu para você usar fora. E tem muito au pair que, por exemplo, a família fala, olha, você está comendo esse chocolate aqui é meu. Então, assim, e não de um jeito bom, sabe? De um jeito, assim, você está convivendo com a pessoa e, assim, você tem que fazer, sabe, concessões e conversar e falar, olha, isso tá bom, isso não tá bom. Tem família que coloca, por exemplo, nome, isso aqui você não pode comer, não é para Amanda, então esse aqui você não pode, esse aqui, sabe, coisas assim que você não se sente em casa, você se sente... e você tá vivendo com essas pessoas e essas coisas vão aumentando. Tem muita história de au pair que teve que sair da casa. Então, algum atrito aconteceu, eles não conseguiram conversar. Então, a menina simplesmente ficou, assim, sem ter para onde ir. E o que é bom das agências é que quando você sai da casa, você conversa com a responsável pelo seu cluster, né? E ela te dá um jeito de te ajudar. Então,
seja por em hotel, às vezes você pode ir mesmo para casa delas, então alguma coisa você não vai ficar desamparada. Então, e daí você tem 2 semanas para encontrar outra família, dependendo da agência. Não sei se isso pode mudar conforme a agência, mas tem sim muita história de coisas que deu ruim e muitas vezes é por falta de comunicação. Então, lá no começo, lá no Skype, as coisas não foram conversadas como deveria, ou alguém mentiu, tanto a família quanto a au pair falou algo que não foi concretizado, assim, por exemplo, eu vou te dar o carro. E daí chega aqui, que carro? Não tem carro para au pair. E daí não tem transporte público e tal, e isso é uma grande coisa, assim, para nessa questão da dinâmica da casa, no seu tempo livre, sabe? Então, assim, são muitas coisas, assim, da família mesmo. Às vezes muita família às vezes esconde que a criança tem, por exemplo, déficit de atenção. Isso é uma coisa que a família tem que colocar, porque assim como a au pair tem um application, a família também tem. Então, a família vai falar sobre as crianças, vai falar sobre quais são a infraestrutura para a au pair e tudo que vai ter, o horário mais ou menos que ela está pensando que a au pair vai trabalhar. É claro que isso pode variar um pouquinho, mas assim, no geral, você já tem lá mais ou menos a informação, sabe? A família deve dizer e deve ser honesta. Às vezes essa família não é honesta e a família pode colocar, enfim, que você vai trabalhar tantas horas e você trabalha mais. Ou omitir alguma coisa da criança, se a criança tem déficit de atenção ou tal. E daí isso é uma coisa que vai aumentar a sua carga de trabalho, por exemplo, e isso não foi conversado. E daí você tem a opção de tentar conversar com a família. Normalmente a LCC, que é essa pessoa responsável, pode vir para casa, tentar fazer uma reunião junto para ver os pontos, ver se dá para mudar, ver se dá para melhorar. Mas assim, tem muita história da família surtar e falar, não, você tem que ir embora da minha casa hoje. E daí a pessoa fica, como assim? E daí por isso é bom essa questão da agência, quando você compara num lugar sem agência, por exemplo, se você estiver na Europa, sem agência. Para a Holanda, tem agência que faz, mas para os outros lugares seria sem agência ou com agências locais, que não é, por exemplo, daqui do Brasil, sabe? Que você tem esse... daí do Brasil, que você tem esse contato. Então, tem essa segurança. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa disso com a família, que acontece, tem muito au pair, e pode ser por questões, assim, mal conversadas, pode ser por algum incidente que aconteceu, às vezes bateu o carro, sabe? Essas coisas, assim, alguma coisa aconteceu que desbalançou toda a relação lá, e às vezes eles não aguentam mais, assim, uma semana, um dia, tanto a au pair quanto a família, e daí acontecem coisas assim, essas histórias que a gente ouve mesmo. Mas quando você for pensar, assim, no grupo que tem no Facebook, tem, por exemplo, mais de 50 mil pessoas. Então, assim, que já vieram, que vão, que querem ir, que estão aqui. Então, assim, dentre tantas essas pessoas, eu acho que tem mais histórias, assim, boas, como o Nelson falou, do que histórias ruins. Mas, sim, existem e, assim, elas falam. E eu acho bom compartilhar mesmo entre todo mundo, assim, que quer fazer ou que tem família, filhos indo, sabe? Saber que isso são coisas que acontecem, mas tá seguro de que você está pelo menos protegido pela agência. Às vezes acontece também da agência não dar um bom suporte, ou pelo menos não o suporte que você esperava. Mas isso é mais raro, assim. Várias meninas tiveram problema e a agência conseguiu ajudar, e algumas poucas meninas, infelizmente, tiveram problema com a agência. Então, assim, é muita coisa. Mas aí, se tudo der errado, a agência tem alguns critérios, assim, mas a agência paga a sua passagem de volta. Então, mesmo se tudo der errado, você pode falar, não, quero voltar agora, porque, assim, não tá dando certo, sabe? E acontece também, algumas meninas no meio, e daí você, pelo menos, tem essa segurança de, pelo menos, poder voltar, sabe? Não ficar presa aqui ou algo assim. Mas também, assim, se não... uma última pergunta, e aí eu já vou agradecer você por ter se disponibilizado, tal, de novo, né? Da outra vez a gente ficou umas 3 horas conversando, porque eu tenho uma aula agora às 4, então vou precisar de sair. Então, vou deixar a última pergunta e depois eu vou sair. Você, tipo assim, não dando certo, você tem a opção, de repente, de ir para outra família, certo? Encontrar uma outra família. Às vezes, se você já vê que não tá legal, às vezes você já pode começar a procurar outras, não sei como funciona. Esse é o rematch. Lá no começo, quando você escolheu a sua família, você fez um match, que é assim, gostei de vocês, vão. Daí você embarca, você vem. Caso qualquer coisa dê errado, e pode ser um rematch, que a gente chama, né, que é fazer o match de novo, pode ser amigável, ou pode ser uma coisa assim, deu muito errado. Mas normalmente eles são amigáveis, que é assim, olha, a gente achou que seu inglês era um pouco melhor, e a gente não tá conseguindo, eu percebo que às vezes você não tá conseguindo fazer as atividades com as crianças, ou, olha, a au pair mesmo fala, olha, eu achei que, assim, tá sendo muito para mim, e a família pode tentar mudar,
ou eles podem simplesmente concordar que, olha, não está sendo muito bom, e daí o que acontece? Essa au pair, ela tem 2 semanas para encontrar outra família. Então, nessas 2 semanas, pelo menos na agência que eu fui, eu acho que isso pode variar um pouquinho entre uma e outra, mas aí você tem esse tempo, você tem também avisos prévios e tal, mas a partir do momento que você decidiu, agora eu vou começar a procurar famílias novas, e a família, no geral, te deixa ficar, claro, então você vai ficar na sua casa, na casa que você tá, normalmente trabalhando, continua a rotina normal, como se fosse um emprego mesmo. Então, olha, eu vou querer sair aqui, e daí isso sendo conversado é sempre melhor quando as coisas estão conversadas, assim, da experiência que eu vejo as meninas tendo, assim, é bem, assim, diferente. Enfim, daí você conversa e você fica online de novo. Você fica online no mesmo lugar que a gente ficou online no começo, com o application para as famílias verem, agora novas famílias podem te ver. E daí, como você já está no país, é uma coisa que ajuda, facilita bastante. Principalmente assim, por exemplo, às vezes tem uma família aqui na cidade que está precisando. E a LCC vai ajudar nessa também. Ela vai falar: olha, tem uma família ali na vizinhança do lado que está precisando de au pair agora, e você está em remote, então eu acho que se você quiser, se você gostar deles, a gente pode te realocar para essa família logo aqui. Ou você pode mudar de estado, porque cada vez que você fica online, o seu application abre de novo para o país todo. Então pode ser que seja assim uma grande mudança e você que decide, assim, vão aparecer as famílias, lógico que você tem um leque de opções, você não pode escolher qualquer família, porque a família tem que gostar de você, mas a partir do momento que a família gostou de você, você pode escolher entre essas uma outra casa, uma outra família para ir. Muito obrigada, Teacher Nelson. Gente, eu acho que eu falo demais. Desculpa, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me interromper, pode perguntar outra coisa, que eu fico falando, eu vou emendando. Desculpa. Imagina, tá perfeito. Agora eu queria saber um pouquinho mais, assim, dos seus maiores aprendizados ao longo do programa, a pessoa que você entrou, né, de quando você chegou na nossa família, nos Estados Unidos, e a pessoa que você é agora. Queria saber quais foram, assim, seus maiores aprendizados, as coisas que mais te marcaram, sabe? Algum momento inesquecível mesmo, certo, que você teve. Eu acho que, assim, a primeira coisa, assim, é ser mais paciente, sabe? Porque eu passei muitos anos da minha vida lidando com adultos. Então, com adultos, a gente espera um tipo de comportamento e, na maioria das vezes, isso vai bater, assim, que são adultos esperando outro comportamento de adultos e, na maioria das vezes, isso vai... Enfim, é menos estressante. Pode ser bastante estressante também, claro, mas com as crianças são muitas surpresas, assim, porque eles estão aprendendo. Então, às vezes, você espera um comportamento, você tem certeza que aquela vai ser a consequência daquele comportamento, e de repente a coisa muda de figura, assim. Eles não gostaram de uma coisa que você tinha certeza que eles iam gostar, ou o contrário, ou entre eles. Então, assim, eu aprendi a ser muito mais paciente comparado com o que eu era, assim. Eu sou meio agitada, assim, sabe? Então agora eu aprendi assim, tenta ir no ritmo das crianças. Então, assim, se eles não precisam terminar rápido, por exemplo, tem tarefa. E eu gostaria de fazer minha tarefa o mais rápido possível para poder brincar. Mas, assim, eles às vezes ficam enrolando um pouco, e assim, é o ritmo deles, sabe? Então eu comecei a aprender assim, no começo eu falava, gente, vamos fazer, vamos brincar, sabe? Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai poder fazer as coisas que você gosta. Mas aí agora eu aprendi assim, sabe? Pode ser o ritmo deles, eles às vezes distraem, e eu tento muito assim, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é outra coisa, assim, de estar. Também agora eu acho que eu sou mais humilde, assim, sabe? E mais empática. Tipo, se coloca no lugar do outro, eles estão, assim, cada um deles tem um ritmo, e é muito gostoso ver que cada um deles é diferente, sabe? Eles vão ter as próprias perspectivas, assim. E convivendo com eles tanto, assim, é muito bom que também, além dessas perspectivas, você ainda tem uma escala temporal, assim. Então, por exemplo, lá no começo do ano, um deles teve alguma coisa na escola, algum amiguinho falou alguma coisa que ele não gostou. Daí veio e me contou. Daí, beleza, passou um tempo, a gente tentou lidar da melhor forma possível. Daí, depois de 2 meses, então, comecei a falar que fulano tá mais legal agora. Daí, no final do ano, agora estão melhores amigos, sabe? Daí você fica, gente, tá vendo? Que coisa boa! Vamos assim, então, é uma coisa que é diferente, por exemplo, de trabalhar pontualmente, porque aqui você está vivendo realmente o cotidiano por um bom tempo, então você tem a oportunidade de, além de ver o comportamento, as coisas pontuais, você também consegue ajudar numa escala temporal um pouco maior, sabe? Então, é isso, de conversar, de vibrar com as conquistas deles, assim.
No começo eu achava que eu tava sendo muito, assim, muito rígida, assim, com eles, sabe? Mas aí depois a gente meio que se ajeitou, assim, hoje o pequenininho às vezes fala, ai, te amo, e daí eu, sabe? Que coisa que eu não esperava, sabe? Porque eu falo pra eles às vezes, eu falo assim, olha, eu quero que vocês sejam pessoas boas, assim, eu não preciso que vocês gostem muito de mim, eu não vou fazer todas as suas vontades, eu quero que vocês sejam pessoas boas, que vocês sejam independentes, que vocês sejam inteligentes, sabe? É isso que eu quero. Vocês não precisam, assim, gostar muito de mim, eu não vou fazer todas as vontades que vocês querem, eu quero que vocês, assim, eu tô aqui para ensinar vocês, sabe? Para vocês serem pessoas melhores, e eu também, ao invés de simplesmente fazer as vontades, sabe? De ser alguém que tá ali para, sabe? Ah, eu quero comer, tô. Ah, quero... Não, a gente tem horário, a gente tem que tentar, sabe? Seguir, porque eu quero preparar vocês para quando, enfim, vocês estiverem sozinhos na escola, quando vocês crescerem, quando vocês escolherem suas profissões, sabe? Eu quero que sejam pessoas, assim... Enfim, eu quero dividir isso, assim, com eles. E isso eu tô aprendendo muito, assim, muito. Porque, principalmente, assim, na minha vida acadêmica, sabe? Que daí eu vou, e daí você lê, né? Daí você fala, nossa, porque, nossa, Paulo Freire, não sei o quê, e é lindo, é tudo maravilhoso. Daí quando chega aqui no dia a dia, você fala, nossa senhora, tá sendo muito difícil aplicar isso, sabe? E daí como que essa criança vai receber? Como que eles vão conseguir, sabe? Como que a gente vai fazer isso junto? E às vezes o fazer isso junto é um jeito que não foi o jeito que nos foi ensinado, sabe? Vai ser um jeito que, assim, nossa, com essa criança funciona se toda vez que a gente for, sei lá, no carro, ele come um queijinho, sabe? Daí ele fica bem. E você nunca vai ser ensinada a dar comida, dar um queijinho para a criança, para ela, sabe, ficar tranquila, sabe? Então, são coisas, assim, que às vezes você acaba adaptando, assim, sendo mais paciente, sendo mais, assim, aberta, sabe? Eu acho que isso foi o que o programa me trouxe, assim, que está sendo muito bom, muito bom. Fora o inglês, né? Isso é outra coisa que, para quem está buscando o inglês, que é uma vivência, assim, uma imersão total. Com certeza. E também queria saber, assim, dos momentos de viagens que você fez, se você fez alguma viagem, se teve algum momento que foi super marcante para você ao longo dessas viagens, quais lugares mais, né, foram marcantes para você? Eu dei muita sorte, porque a família aqui, eles gostam muito de viajar, e eles têm um estilo de viagem muito parecido com o meu. Porque, assim, o meu estilo de viagem, assim, eu não gosto, assim, por exemplo, sabe, hotel, assim, eu gosto, assim, de passear, de conhecer, e eles adoram viajar de carro, porque aqui o país tem uma infraestrutura muito boa de viajar de carro, sabe? Então, por exemplo, as estradas são boas, a gasolina não tá muito cara, então, assim, você tem postos de gasolina para parar para comer, para fazer xixi, então, assim, você consegue organizar uma viagem realmente, se você quiser cruzar o país de norte a sul, ou leste a oeste, assim, você consegue, sabe? Então eu acho isso muito legal. E eles são uma família que isso foi sorte, porque a gente não conversou sobre isso antes. Ela, assim, dava para perceber, tipo, a gente conversava um pouquinho, assim, do jeito deles, mas foi muita sorte que, assim, eles gostam de viagem, assim. Então logo que eu cheguei, a gente estava em Michigan, desceu de carro. Foi mais ou menos assim uma semana de viagem com as crianças dentro do carro, e eles são super animados, assim, eles falam, não, vamos, tem esse museu aqui, vamos desviar a rota 30 minutos para ir nesse museu, e eu fico, gente do céu, sabe, eu acho que eles são mais animados que eu, assim, então eu tive a oportunidade de ir para Michigan, e daí a gente veio descendo, eu conheci Illinois, algumas fazendas, foi muito legal. E depois, numa outra viagem que a gente fez, a gente foi para o México também, a família. E daí, quando você viaja, também você pode conversar com a família. Mas eles, por exemplo, estavam me pagando para viajar com eles, e eu ficava pensando, gente, eu faria de graça, sabe? Mas, querendo ou não, são horas com as crianças, eu estava ajudando. E daí eu fiquei, ai, gente, obrigada, amei. E daí a gente foi para o México e a gente fez uma outra viagem para Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, tudo de carro. Então, assim, é muito cansativo, mas para mim, que é um perfil, assim, que eu gosto. Então, depende muito do perfil que você está procurando, assim. Eu adorei. Então, por exemplo, em Louisiana, a gente viu os swamps, que eles falam, né, que é onde tem aquelas árvores dentro do rio, assim, um negócio louco, muito legal. E depois a gente foi para Alabama, a gente caçou caranguejo no Alabama, com um negócio, assim, de caçar caranguejo, as crianças todas felizes, assim, e eu, gente, que demais que tá sendo isso, assim, foi muito cansativo, mas, assim, vale a pena cada segundo, assim, por exemplo, essa rouquidão que eu tô agora,
Nesse último ano, eu fiquei doente mais vezes do que eu fico normalmente. Mas, assim, sempre vai ter uma criança um pouco doente, ainda mais que eu trabalho com 4, e eles trazem da escola, e a gente grita e conversa. Então, assim, mas no geral, assim, eu acho que vale muito a pena, assim, por essas viagens, a forma como eles me recebem, o tanto de coisa que eles me ensinam, assim, sabe? Tá com essas crianças, 4 crianças o dia inteiro, todo dia, é um negócio que, assim, eu aprendo tanto, tanto com eles. E eles são muito interessantes, assim, sabe? Porque eles estão aprendendo também coisas na escola, e daí você acaba tendo uma ideia do que as crianças americanas estão aprendendo na escola e trazendo para casa, e eles me ensinam, daí eu fico, ai, gente, demais. Você também costuma ajudar eles com homework? Como é que funciona? Isso, o que acontece é que, assim, na escola, eles têm um tempinho, então isso é bom também, porque normalmente, por exemplo, dos 4, só 1 ou 2 vai precisar fazer a tarefa quando chega em casa, porque normalmente, e eles variam, assim, então, por exemplo, hoje eu consegui fazer a tarefa no break que a gente teve em tal momento, assim, daí eu, ótimo, porque assim, quando tá todos para fazer ao mesmo tempo, é bastante coisa, ainda mais porque cada um traz demandas diferentes, né, então, assim, é bastante coisa, mas assim, é muito legal. Por exemplo, matemática, eles aprendem a montar as contas de um jeito diferente do que a gente aprendeu, sabe? Então, daí é quase assim, estamos aprendendo de novo, e daí eu mostro o meu jeito, porque eu falo assim também, gente, no Brasil, e às vezes eles falam, nossa, no Brasil você aprende isso? E eu falo, é claro que a gente aprende isso no Brasil, sabe? Umas coisas muito engraçadas, assim, sabe? Então, a gente acaba compartilhando, eu aprendo, assim, muito com eles, muito, muito, muito. Então, tanto de inglês, assim, de inglês eu acho que é o que eu mais aprendo, porque, por exemplo, mesmo se a gente está fazendo uma tarefa de matemática, o enunciado está em inglês. Então, assim, agora eu preciso saber coisas que eu nunca imaginei que eu deveria saber, sabe? Coisas assim, uma coisa que eu acho que é um exemplo muito bom é, por exemplo, na hora de você cozinhar, na receita, aqui nos Estados Unidos as medidas são tudo diferentes, sabe? Não é mais litro, não é mais centímetro, não é mais o peso, não é mais em quilograma. Então, assim, eles mudam tudo. Então, são algumas pequenas coisas que, além do vocabulário, eu ainda comecei a aprender, assim, coisas que eu nunca imaginava que eu ia usar no meu dia a dia. E agora é todo dia. Uma tablespoon. Tablespoon. Daí você vai, sabe? Assim, umas coisas que eu achei bem legal, assim, incluir, assim, na vivência, sabe? Muito bom, muito legal. A gente foi também colocando algumas perguntinhas extras, né, ao longo da entrevista, mas ficaram 2, né, da sessão de dúvidas dos alunos. Aí eu queria saber aqui, deixa eu só pegar elas. O que você diria para alguém que está pensando em fazer esse intercâmbio, mas tem medo de deixar a família, os amigos no país, né? Qual conselho você daria? Assim? Ai, gente, é muito difícil, assim, é muito difícil. E é uma coisa que, assim, para mim, o que mais pegou, assim, é abrir mão de uma rotina que eu gostava muito, sabe? Por exemplo, eu sabia que mesmo que eu não fosse, se eu quisesse visitar os meus pais, todo fim de semana dava para chegar lá, sabe? Porque eu morei em Ribeirão muito tempo e os meus pais estavam em Araraquara, que era pertinho. Então, a qualquer momento eu sabia assim, vai ser aniversário da minha mãe. Meu pai vai fazer um churrasco. Eu sabia que era só ir, sabe? Que eles estavam lá pertinho. Ou às vezes vai fazer uma viagem, sabe? Minha família toda tá indo pra praia. E daí você fala, antes eu poderia escolher, sabe? Eu preciso, tem muita coisa da faculdade, não vai dar. Ou, nossa, vamos, eu vou tentar arranjar, vou tentar conseguir ir com vocês pra praia. Agora, mesmo se você quer muito, é muito difícil. Então, assim, eu acho que o programa, você precisa de uma preparação grande. Então, assim, você vai precisar, tem as etapas, você vai precisar fazer o application e tal. Então, enquanto você tá nessa etapa, eu acho que, assim, tenta aproveitar ao máximo, sabe? De conversar, de estar junto. Eu sei que a pandemia mudou muito. Eu acho que nos últimos 2 anos, as meninas que estão vindo, ou as meninas que vão agora, tá difícil, assim, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não tive uma despedida com todos os meus amigos. Eu consegui ver de máscara, de longe, alguns, assim, mas não foi assim, sabe aquela sensação de fechar um ciclo e começar um outro ciclo. Mas se acaso vocês tenham a oportunidade de fazer isso, sabe, se as coisas melhorarem, que vão melhorar em algum momento, é isso, de fechar ciclos e de agradecer também ao que passou, sabe, porque se não fosse a minha família, eu não estaria aqui, se não fosse os meus amigos, eu não estaria aqui. Várias coisas, assim, que eles me ajudaram e coisas, assim, que você nem imagina, assim, eu lembro da gente, eu e as minhas amigas na cozinha, assim,
vendo, por exemplo, quanto que vai ficar? Mas o que eu preciso fazer? Mas onde que... Daí uma já fez o passaporte, a outra ainda não fez. Como que a gente vai fazer? Como que vai atrás disso, sabe? Então, são coisas assim, se eu não tivesse essa base, sabe, de família, amigos, assim, eu não sei o que seria. Uma coisa que a pandemia, entre aspas, assim, facilitou, é que a gente já estava muito acostumado na questão dos vídeos, né? Então, por exemplo, até meus avós, como com a pandemia a gente não podia mais vê-los, os meus avós aprenderam a usar, por exemplo, videochamada. Então, quando eu vim para cá, logo que eu vim, a gente continuou nesse mesmo esquema. Então, eles sabem, por exemplo, não precisa passar pelos meus pais. Se meus avós querem falar comigo, eles conseguem ligar direto para mim, sabe? Então, isso eu achei muito bom, assim, que a tecnologia tá, assim, aproximando, sabe? Mas eu sinto muita falta da rotina com os meus amigos. Depois do laboratório, assim, a gente ia tomar uma cerveja, ia comer alguma coisa, e daí agora é impossível, sabe? E, assim, a família aqui me acolhe muito bem. Então, vira e mexe, ela fala, vamos fazer uma janta, vamos fazer uma coisa, assim. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, sabe? E até, assim, falar português, sabe? É tão gostoso estar em volta, assim, de pessoas que têm as mesmas vivências, estão falando português, mas em algum momento eu vou visitá-los, eu sei que eles vêm me visitar, ou eu vou voltar, enfim. Eu sei que, assim, tá sendo bom, a saudade é gigantesca, mas eu acho que é uma experiência tão boa que se alguém tá, assim, na dúvida de deixar a família, de deixar amigos, eu acho que, assim, vale a pena ter essa vivência, sabe? Ter essa experiência. Os seus amigos vão estar lá, a sua família vai estar lá, sabe? Vai vir visitar, você vai, sabe? Você pode falar por vídeo, mas, assim, é uma experiência, pelo menos, assim, para os Estados Unidos, existe um limite de idade, então, assim, se você tá nessa dúvida, assim, quase com 26 anos, já é uma coisa assim, já faz, sabe? E tem outra coisa, se você vier e não gostar, você pode voltar a qualquer momento, sabe? E é isso, o dinheiro que você gastou com a agência, em algumas semanas, alguns meses, se você não gastar nada, porque daí tem isso, né? Tem muito também o que você vai escolher, quais são as suas prioridades, porque tem muita menina, por exemplo, às vezes que manda dinheiro para a família no Brasil, tem muita menina que quer guardar, tem muita gente que prefere viajar, tem muita gente que prefere... Então, vai depender muito, e dá para fazer tudo, assim, dá para fazer um pouquinho de cada coisa, dá para você guardar, gosto de fazer tal coisa, eu gostaria de conhecer, nossa, eu tenho um sonho de conhecer tal estado, mas a minha família não tá nesse estado, eu vou para lá, ou eu vou mandar um dinheiro para minha família. Então, assim, você vai ajustando, se você se organizar, você consegue fazer tudo isso, e caso você tenha, por exemplo, esse dinheiro sobrando e tal, e você veja, não é isso que eu quero, você consegue voltar, sabe? Porque o programa, ele vai se pagar em poucos meses, assim, sabe? Então, não é uma coisa que você não tem que ficar aqui para pagar essa dívida ou alguma coisa assim, sabe? É uma experiência que eu acho que, assim, é difícil, porque muda muito, assim. Você vai mudar o idioma, você vai mudar essas pequenas coisas, assim, de supermercado, de dirigir, de como é a convivência, a cultura mesmo, assim, as pessoas são um pouco diferentes, assim, uma coisa muito, assim, cultural que eu reparei, que é uma coisa que é muito, assim, que eu sou brasileira e eu gosto muito, assim, eu sou meio comunicativa, assim, de falar com a mão, sabe, de falar mesmo. E daí, quando alguém fala assim, obrigada, eu falo, de nada, imagina, por nada, sabe? A gente sempre tenta, assim. Aqui é muito cultural, muitas pessoas, quando você fala, obrigada, a pessoa faz, tipo, E daí eu fiquei, gente, mas assim, eu no começo eu achava que essa pessoa estava sendo mal educada comigo, sabe? Porque eu falei, obrigada, e a pessoa, ou no problem, sabe? Assim, sabe, bem rápido, assim. E eu achava assim, gente, porque a gente fala muito assim, imagina, pelo menos a gente vai falar imagina, sabe? Ou alguma coisa assim. Então, tem várias dessas questões culturais que acaba dando um choque também nessa questão da saudade da família. Porque daí você lembra de como era a convivência, de como era calorosa, sabe? Seus amigos e tal. E aqui é um pouquinho diferente. Mas, assim, tem comunidades brasileiras, vai dar para achar muito brasileiro para qualquer lugar dos Estados Unidos que vier, ou mesmo da Europa, sabe? Você vai manter contato falando por vídeo e tal, e você vai acabar descobrindo que esse jeito norte-americano um pouquinho esquisito, sim, pra gente, tá tudo bem, sabe? Hoje, quando alguém fala pra mim, eu não fico mais chateada, porque eu sei que é uma coisa deles. Eu vi várias pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? Não era porque eu fiz algo de errado com aquela pessoa, assim. Então, você vai descobrindo essas pequenas coisas, assim, e vai ficando tudo mais fácil. Eu acho que, assim, depois de um ano aqui, assim, quase um ano, o que eu posso, assim, passar é que, assim, vai ficar mais fácil. No começo, pode ser que seja perrengue, vai mudar muita coisa, às vezes o clima, se vier para um lugar que é muito frio, sabe? Vai ter algumas coisas que você vai mudar na rotina, mas vão ter tantas coisas novas que você vai estar amando conhecer. Vão ter tantas coisas, assim, que vai
ser boas, sabe? Vão ser coisas boas, que eu acho que vale a pena, assim, passar por esse tempinho de adaptação, que depois as coisas vão ficando mais simples, as coisas boas continuam aqui, então acho que vai ser ótimo. Ai, perfeito. Pode falar, Zor. Eu tenho uma pergunta também. Bianca, você citou ali aí o rematch. Então, assim, quanto tempo uma pessoa consegue ficar aí no exterior? E, assim, quanto tempo você já está aí e quais são as suas expectativas também? Quanto tempo você quer ficar aí, pretende? Então, dependendo da agência, você pode escolher se você quer vir para cá por 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E daí você escolhe, quando você fecha esse contrato lá no começo, você vai falar, quero ficar só 6 meses para ter essa experiência e voltar, ou eu quero ficar esses 9 meses, porque eu acho que é tempo suficiente, ou 12 meses. Mas, assim, lembrando que esse é sempre, vamos supor, o máximo, porque a qualquer momento, nesse meio tempo, que você, nossa, não me adaptei mesmo, preciso voltar, você está respaldado pela agência. Tem alguns probleminhas, algumas meninas citaram, não pagou minha passagem de volta, sabe? Coisas assim. Mas, no geral, qualquer problema que você tiver, a agência vai ajudar e você vai voltar. Então, esse seria, por exemplo, o contrato de 6 meses, mas caso em 2 meses você não queira mais, você pode voltar. Então, isso é bom, assim, para se sentir mais segura mesmo, sabe? Você não tá indo, assim, obrigada, você tá... Enfim, você tem essa segurança. Enfim, depois desse 1 ano, eu tô aqui faz 1 ano, e daí quando tá perto de acabar esse 1 ano, mais ou menos com 8 meses, eles te perguntam, você quer ficar mais? E daí, se você quiser ficar mais, você pode ficar mais 1 ano, você pode estender, na verdade, para 3, 6, 9 ou 12, eu acho, com a mesma família ou com família diferente. Então, muita gente faz assim, nossa, eu fui para o Colorado, adorei minha experiência no Colorado, mas agora eu quero ir para Nova York, por exemplo. E daí você já tem a experiência de ser au pair, então o seu application tá muito bom, quando você tá online, já tá muito bom, porque eles vão ver que você já trabalhou com outras famílias e tal. Então, as famílias em Nova York, vai ter uma maior chance de famílias em Nova York olhar o seu perfil, gostar do seu perfil e querer que você vá, porque é um pouco uma loteria, assim, sabe? Porque as famílias ficam online, as au pairs ficam online, e daí vocês vão, assim, vão tentando, será que essa família gostou de mim e tal? E quando a família gosta, ela aparece no seu perfil. Então, daí você pode ter essa possibilidade de escolher. E também você pode escolher ficar com a sua família mais um tempo. Então, o que eu escolhi foi ficar com a minha família. Eu acho que, assim, a gente tá tem várias coisas difíceis, assim, 4 crianças não são fáceis, mas, assim, tem bastante coisa, sabe? É muito trabalho, eu faço coisas da casa também, tipo, lanche deles, sabe? Essas coisas. É bastante coisa. O supermercado, eu estava acostumada a fazer supermercado para mim, para uma pessoa. Agora eu faço para 7. E é uma diferença, assim, coisa que, assim, 1 litro de leite para mim durava tanto tempo que estragava, sabe? Aqui, 1 litro de leite são 3 dias. Depois de 3 dias eu preciso... 1 litro não, 1 galão, seria 4 litros, 3 litros e pouco. Então, assim, é muito rápido. Um pão puma eu tinha que congelar quando era só eu. Aqui, o pão puma vai em uma refeição, porque são 7 pessoas, sabe? Então, assim, é muita coisa. Mas daí, quanto ao tempo, é isso. O que eu estou planejando é ficar mais um tempo com essa família e eu estou estudando para conseguir ser professora aqui, porque, assim, cada estado tem uma legislação. Então, com o meu diploma do Brasil, eu não consigo trabalhar em escola aqui. Para eu trabalhar em escola aqui, eu preciso tirar a certificação do estado. E cada estado vai exigir alguma coisa, sabe? Então, no estado do Texas, eu preciso fazer alguns cursos. Então, eu já estou indo atrás disso. A princípio, eu só poderia ser professora assistente, mas não posso ser professora principal ainda, mas assim, eu vou fazendo os cursos, vou vendo onde eu consigo me encaixar e as oportunidades vão aparecendo, assim, a família, eu tô trabalhando muito, então, assim, é uma coisa que às vezes eu não tenho tempo, sabe, de ir pesquisar, porque no começo eu falava, nossa, a Universidade do Texas fica aqui, então, assim, eu vou para lá, daí no meu primeiro dia, eu vou lá na Universidade do Texas e vou falar, gente, então, eu queria trabalhar, queria estudar, não sei o quê, e não é bem assim, sabe, porque tem vários outros passos, e aqui é importante também, a educação é paga. Então, assim, a gente na USP, a gente está muito mal acostumado, que é tão bom, né? Você ter uma educação de tanta qualidade e você não precisar pagar por isso, sabe? Claro, a gente paga os nossos impostos e tal, mas aqui são, assim, é uma tuition, que eles falam que é uma taxa, né, por semestre gigantesca. Então, assim, os meus host parents, eles estão pagando da faculdade que eles fizeram lá atrás, quando eles eram mais novos que eu, e eles estão pagando até hoje. E muitos norte-americanos estão exatamente na mesma situação. São, assim, montantes gigantescos de dinheiro que vai para a universidade. Mas aí também sempre tem a coisa boa, né? A coisa boa
existem os community colleges, que são os lugares que você pode estudar por um preço, assim, muito mais barato. E, normalmente, por exemplo, esse curso que eu tô fazendo para conseguir dar aula no Texas é gratuito. Então, assim, além de tudo, eles ainda, de ser bem mais barato do que uma universidade regular, como a Universidade do Texas, eles ainda, de vez em quando, oferecem cursos gratuitos que vão te dar a mesma certificação de um curso que seria pago. Então, assim, existem essas oportunidades que vão, assim, que dá para ir pincelando, assim, em alguns lugares. Agora que as coisas estão mais online também, tem várias universidades oferecendo curso, e as au pairs, elas têm a oportunidade, porque você tem esses $500 da família. Se você for ver, esses $500 por ano, 250 por semestre, não é nada para uma universidade. Por exemplo, a Universidade do Texas. Assim, não é nada. Porque as coisas, acho que por exemplo, um curso barato seria, tipo, $20 mil o semestre, sabe? Um negócio assim, tipo, absurdo. Seria 2 anos de um trabalho da au pair, sabe? Ou mais. Então, assim, mas sempre tem oportunidade, por exemplo, bolsa de estudo, esses cursos, assim, a família, por exemplo, de vez em quando eles falam, tem tal coisa, tem não sei o quê. Quando eles veem que, assim, surgiu uma oportunidade, eles vão, eu gosto muito disso também, que eles me mostram, eles querem, assim, eles falam, não, a gente quer ver você, assim, crescer, fazer o que você gosta, sabe? E... enfim, mesmo não tendo muito tempo, porque daí eu tenho que estar, por exemplo, à noite ou de fim de semana, e daí de fim de semana você quer descansar, mas aí você tem coisa do curso para fazer, mas assim, vale muito a pena, no geral. É cansativo, mas vale muito, muito a pena. E até esse cansativo, pode ser que às vezes você encontre uma família, que vai ser uma família que tem, por exemplo, uma criança que vai para a escola. Então, assim, você tem só que organizar, sabe? Às vezes você tem um break gigantesco durante o dia, você consegue até ir presencialmente para a faculdade, por exemplo, porque ela pode precisar só de manhã para colocar a criança, para trocar a criança, arrumar as coisinhas da escola e ir, e depois na hora da janta, quando chega da escola, sabe? Então você pode ter as famílias são muito variáveis quanto a isso, então você pode até ter esse tempo para estudar, para ir para academia, é tudo muito conversado. E falando um pouquinho mais do seu schedule, como que ele é, como é a sua rotina, como que funciona? Que você falou pra gente que você trabalha durante 10 horas, né? Mas como exatamente os breaks? No geral, as famílias, elas podem decidir se vai ter um schedule fixo, né, que é, no meu caso, que eu gosto, porque eu gosto de saber o que esperar, sabe? Então, desde que eu cheguei aqui, é a mesma coisa. Eu acordo, eu trabalho das 7h30 às 5h30 da tarde. Eu não tenho break, o que não é uma coisa boa, porque eu acabo comendo junto com as crianças. Então, assim, não é uma pausa para descanso, sabe? Não é aquela hora de almoço que todo mundo fala que a gente deveria ter, sabe? Aquela hora que é uma hora que é sua, que você tá relaxada para comer. O que acontece é que eu acabo comendo junto com as crianças e daí acaba desregulando tudo, que não é bom. Mas o que é bom é que daí deu 5h30, acabou, eles não precisam mais de mim. E daí no outro dia também. E eu trabalho porque a au pair, o máximo de horas que você pode trabalhar é 45 horas semanais. A maioria das famílias não usa as 45 horas, mas a minha família usa. Então, a minha família usa, então eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta, das 7h30 às 5h30, e na sexta-feira, às 5 horas que sobraram desses dias. Desculpa. Então, na sexta-feira, eu trabalho só 5 horas. Eu começo às 7h30 e termino 12h30. E no fim de semana, o que eu gosto dessa família, é isso que eu falei, assim, tem coisas boas, coisas ruins em todas as famílias, né? E o que eu gosto muito dessa família é que eu tenho fim de semana livre. Então, por exemplo, se hoje alguém me falar, olha, você pode fazer uma trilha em fevereiro, dia 10 de fevereiro, daí eu falo, é um sábado? Então eu posso. Então, assim, para mim, isso é uma coisa que, assim, vale muito a pena. Eu topo trabalhar 10 horas durante a semana, se eu vou poder, enfim, ter esse dia que eu sei que é garantido que eu vou ter livre, sabe? Porque muitas meninas, às vezes, as famílias mudam, falam, olha, esse fim de semana você trabalha, daí você fica livre terça e quarta, porque tem algumas horas que tem que ser junto. Então, por exemplo, pelo menos 1 dia e meio livre, mas tirando isso, eles podem mexer em tudo. Eles não podem te colocar de madrugada, quando, por exemplo, a hora que as crianças estão dormindo e tal, mas eles podem mexer em tudo. Então, eles podem falar, olha, eu quero que você trabalhe das 6 da manhã às 8, daí eu quero que você pare. Daí eu quero que você comece a trabalhar de novo das 11 às 2. Daí eu quero que você pare de novo. Daí eu quero que você comece a trabalhar de novo. Tipo, eles podem picar do jeito que eles quiserem, qualquer dia da semana, em qualquer lugar. Então, e isso para mim não funcionaria. Tipo, eu não consigo me organizar se a pessoa chegar
chegar para mim e falar, na próxima semana você vai trabalhar assim, 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 tá, é muito picado, sabe? Mas tem gente que prefere, enfim, ir vivendo, e daí você tem essa rotina, que daí várias manhãs você vai ter livre, você vai poder fazer suas coisas, você vai poder, enfim, por exemplo, uma coisa que eu tenho dificuldade é que se eu quero ir no correio, o meu horário de trabalho é exatamente o horário dos Correios, todo dia. Então, e de fim de semana, normalmente o Correio não tá aberto. Então, se eu preciso ir pro Correio, é uma coisa que às vezes eu preciso, enfim, pedir para eles, assim, porque é exatamente a mesma coisa. Mas, assim, vão ter várias dessas coisinhas pequenas que é conversado mesmo com a família. E eu gosto muito do meu schedule por ser, primeiro, uma coisa fixa, não vai ter surpresas, e segundo, que o meu fim de semana é livre, assim. Então, eu trabalho muito durante o dia, mas aí eu tenho noite e fim de semana livre, garantido, assim. E isso vai depender muito das famílias. Eles podem escolher, assim, e você pode conversar com eles. Você pode falar lá no Match, lá no começo, que é a melhor hora para falar sobre isso. Falar assim, olha, eu gostaria do fim de semana livre. É um pré-requisito que muitas meninas têm. Carro é um requisito que muitas meninas têm. Banheiro, muitas meninas têm. Como que vai ser a questão da gasolina, da comida? Como vai ser a questão? Você vai me querer... Tem algumas famílias que falam, olha, você tem que voltar antes das 10, mesmo no seu tempo livre. Ou você tem que voltar antes das 10, se você vai trabalhar, você tem que dormir pelo menos 8 horas aqui nessa casa, sabe? Sabe essas regras? A minha família, ela não se importa nem se eu durmo fora, por exemplo. Mas tudo isso deve ser conversado lá no começo. E também uma questão de confiança, né? Então, por exemplo, hoje, que já faz um ano, eles sabem que mesmo se eu dormir fora, às 7h30 da manhã eu vou estar começando aqui com as crianças. E nunca tiveram problema, e eles sabem que é uma questão, assim, uma troca, né, de confiança. Então, eu confio neles, eles confiam em mim, enfim. Mas, mais do que essa troca de confiança, lá no começo é muito bom falar sobre o schedule e saber como vai ser a sua semana. Pelo menos ter uma ideia. Pode ser que mude, pode ser que mude. Às vezes, aqui de fim de semana, eles precisam, mas aí eles vão falar lá atrás. Por exemplo, ontem, o aniversário das meninas foi à noite, na sexta-feira. Eu trabalho de trabalhar 12h30, mas eles são muito justos, sabe? Então, eles falaram, olha, o aniversário das meninas vai ser... Enfim, falaram 3 semanas atrás, vai ser tal dia e tal. E quando eu trabalho, se passa um pouquinho, eles me pagam. Então, assim, é muito bom. Eu gosto muito deles por eles serem muito justos. Muitas meninas têm muito problema com isso, de pagamento. Às vezes esquece de pagar, porque o ideal é que eles te paguem toda semana. No começo, se ainda não tem conta no banco, eles vão ter que te dar o dinheiro toda semana, e não pode faltar, entendeu? E daí, às vezes, eles falam, eu vou pagar depois. Daí, a própria LCC, que é a responsável, ela vai te perguntar, eles estão te pagando? Como é que tá isso e tal? Porque é uma coisa importante, você não pode ficar num país estranho, sem ninguém que você conhece, sem dinheiro, sabe? Então, é uma coisa, caso você precise, uma emergência, alguma coisa assim, durante a semana, se ela não pagou, enfim, é importante. Ai, certo. Então, agora acabaram as minhas perguntinhas aqui. Eu vou abrir agora, se vocês quiserem perguntar uma coisa. Carol, Azor, Samuel, se vocês tiverem perguntas. E, assim, foi incrível. Foi perfeito, super completo. Amei tudo. Eu fiquei com medo, às vezes, de falar muito e pular coisas que vocês realmente querem saber, sabe? Mas aí vocês me falam. Ou se vocês quiserem mandar e-mail, sabe? Daí eu respondo, por exemplo, questão de valores, sabe? Essas coisas. Eu tenho uma lista que eu fiz com o Nelson para quanto que foi para vir mesmo, quantos dias demorou entre um passo e outro, sabe? Eu posso mandar para vocês, que daí fica tudo registrado. Ai, perfeito. Ajudaria bastante. Ótimo. Imagina, Bianca, pode à vontade, assim, foi muito interessante escutar todo o seu relato, foi muito mais completo, né, do que só a gente ir perguntando, mas eu fiquei com uma curiosidade, assim, você trabalhou aqui no Brasil com as crianças, e aí você já teve a experiência com crianças americanas, você sentiu alguma diferença, assim, no processo de educação delas? Se você tem alguma dica de, olha, nessa situação a gente lida diferente aqui do que com criança brasileira? Eu acho que 2 coisas, assim, logo que você perguntou, que eu consigo, assim, são várias coisas, assim, é muito diferente. Desculpa. Mas 2 coisas, assim, que me vêm na mente, assim. A primeira coisa é que no Brasil a gente tem alguns castigos, assim, né? Mas que, por exemplo, a criança não lidou, e às vezes até hoje em dia a gente fala, gente, por favor, não batam nos filhos, assim. Existem outros meios de educar, de mostrar as consequências do que a forma física, porque assim, é muito... E aqui parece que já faz um tempo que eles têm isso, pelo menos nessa bolha que eu tô, né? Porque querendo ou não, são famílias que têm condição financeira para ter uma au pair, que é alguém que vem de outro país cuidar dos seus filhos. Então, querendo ou não, sempre que eu falo da experiência que eu tenho com crianças aqui, eu gosto de ressaltar que eu
tô numa bolha, que é uma bolha de famílias que, pelo menos assim, se preocupam com a educação dos filhos e tem, enfim, é uma bolha, não é a realidade do país inteiro. Mas aqui, por exemplo, quando eles são muito consistentes na questão da consequência. Então, isso eu acho muito legal, pelo menos na minha família. E daí, ao invés de essa consequência, eles falam time out, que é um tempo fora. Então, sempre, todas as crianças, não importa a idade, eles só mudam esse tempo que vai ficar fora. Mas qualquer coisa, assim, que foi errado, que eles não concordam, que a criança sabe que não deveria fazer e fez, elas simplesmente falam, olha, então agora você vai lá para pensar. Eu lembro muito da Super Nanny, que passava quando a gente era criança, sabe? Que daí a Super Nanny falava, senta lá no banquinho, sabe? E tal. E aqui é uma coisa que as famílias, a consequência mais comum que eu vejo aqui é o time out, que é isso mesmo. Você vai, senta lá no cantinho, e fica pensando nas coisas, e esse tempo vai variar. Se a criança é muito pequena, rapidinho ela já vai entender, já vai cansar, já vai sair. Se a criança é mais velha, ela consegue passar uns 10 minutos pensando nas consequências. Então, daí os pais, os responsáveis vão medindo esse tempo, né? Isso é uma coisa que eu pensei. E a outra coisa que eu acho muito legal daqui é que eles avaliam muito pelo progresso. Então, isso tem a parte boa e a parte ruim. Mas, por exemplo, eu lembro na escola, normalmente, que as provas eram no final de tudo, né? Então, acabou esse semestre de matemática, ou esse trimestre de matemática, prova. Acabou. Daí agora mudou de assunto, passou. Aqui, o que eles fazem muito nas escolas, principalmente, eles têm um processo avaliativo que ele vai mais devagar, sabe? Então, por exemplo, hoje a gente vai aprender sobre tal coisa e a gente vai avaliar esse conhecimento agora e vai falar sobre esse conhecimento depois que a gente avaliou, sabe? Então, eu acho que isso para as crianças faz muito mais sentido, sabe? Do que você ter uma nota, você não consegue melhorar aquela nota depois, porque passou a matéria, agora vai ser matéria nova. Se você quiser, você consegue melhorar, fazer o seu melhor no próximo trimestre, mas não vai ser a mesma coisa que a gente viu antes. Então, assim, eu acho muito legal. E aqui, eu não sei como é nos outros estados, porque isso muda de estado para estado. Mas o estado do Texas, ele tem uma legislação que as crianças na escola fazem uma prova que é universal, para todas as crianças da mesma faixa etária em todas as escolas do Texas. Então, você consegue, como se fosse o nosso Enem, mas o nosso Enem acontece desde o ensino fundamental. Então, assim, desde o ensino fundamental, a gente consegue ter essas ferramentas avaliativas, sabe? E também para as crianças. Então, as crianças vão ver, estamos indo bem? Não estamos indo bem? Como que faz? Só que daí entra a parte ruim, que é as escolas recebem o dinheiro considerando como que as crianças estão indo. Então, acaba que toda a matéria acaba indo, você tem que ir bem, por exemplo, lá no comecinho, lá as crianças pequenas, como se fosse, você tem que ir bem no Enem para a escola ganhar dinheiro, sabe? Mas, enfim, daí tem a parte boa e a parte ruim, mas aí a parte boa que eu gosto de ressaltar é essa questão da avaliação como um processo, tipo, o que a gente pode melhorar, e não a avaliação no final, vamos encerrar tudo e, enfim. Mas também tem as partes ruins, comparadas com o Brasil, assim. Eu acho que as crianças no Brasil, elas são mais... Pela nossa rotina, assim, pela coisa que os adultos fazem em volta, eu acho que as crianças são menos carentes. Aqui, como a rotina parece, é tudo muito rápido, muito assim, nossa, precisamos de alguma coisa, vai pedir para a Alexa, sabe? A Alexa é um negócio que fica na cozinha, que é tipo da Amazon, do Google, e daí, assim, as crianças não param para pensar, os adultos não param para pensar. Alguém tem alguma dúvida de spelling, por exemplo, como que eu vou soletrar essa palavra? Eles perguntam para a Alexa. Os adultos, acabou tal coisa, nossa, furou uma meia aqui dessa criança, eu vou pedir para a Alexa já comprar. E daí, sabe, as coisas, elas são muito rápidas, assim, e acaba que as crianças não têm tempo, ninguém tem tempo para parar, para pensar. Então, eu sinto que as crianças são mais carentes aqui. Mesmo essas crianças, assim, que tem de tudo, sabe? No Brasil, eu sinto que a gente troca mais, sabe? Essa relação com os pais, a relação entre as crianças mesmo, eu acho que tem mais troca. Aqui, como é tudo muito rápido, muito assim, vai, faz, resolve, e não tem tempo para discutir, para conversar, o que tá triste, o que tá não sei o quê. É muito mais, assim, eu acho que eles ficam um pouquinho largados, assim, sabe? E é triste isso. E aqui a realidade são 4, então eu percebo até a diferença entre eles. Por exemplo, um que recebe mais atenção e daí os pais acabam não tendo tempo porque trabalha muito, porque as coisas são muito rápidas. Quando eles estão, uma coisa que aqui me incomoda muito é que, por exemplo, quando eles estão no tempo livre,
ao invés deles conversarem, deles, enfim, pensarem, sabe? Eles ouvem podcast toda hora, toda hora. Então, assim, eles nunca têm um tempo para interagir com outras pessoas, sabe? Eles estão cada um no seu podcast, inclusive as crianças, às vezes, porque tem várias coisas, assim, livro digital, que é bem legal, mas, assim, isso acaba colocando tanta carga nessas crianças, sabe? E não tem esse tempo, e daí acaba ficando um pouquinho mais carente, um pouquinho, assim, precisando de atenção, e isso acaba refletindo também no comportamento, sabe? Como vai agir, às vezes um pouco menos independente, talvez, que as crianças no Brasil às vezes acaba, já vai, faz, já pega bolacha, já faz não sei o quê. Aqui eles perguntam, pode, não sei o quê, pode, não sei o quê, e as consequências, sabe? É meio diferente, assim. Bacana, muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Ou a gente pode encerrar? Acredito que a gente já possa encerrar. E, assim, mais uma vez, queria agradecer muito. Bianca, foi perfeito, foi incrível. Foi super completo. Eu acho que vai ajudar muita gente. A partir da semana do dia 22, a gente vai postar, né, os vídeos certinho. E, assim, queria agradecer mesmo. Eu já te agradeci antes no WhatsApp, vou te agradecer de novo agora. Gente, muito obrigada. Vocês são demais, sério. Eu fui muito bem recebida. Eu falei muito, eu sei que eu falei muito. Eu tô rouca, não é assim à toa, sabe? Eu sempre tô, assim, falando muito, mas eu gosto de falar sobre isso. Acho que se puder ajudar mais pessoas, tudo que vocês precisarem, assim, que tiver dúvidas, assim, eu tô disponível. E também tem esse grupo que eu já falei do Facebook, que, assim, tem que filtrar bastante coisa, tem muita informação lá, mas também, para mim, me ajudou muito, porque eu consegui ver a rotina das meninas que já estavam aqui. Então, eu sabia o que ia ser bom, eu sabia o que ia ser ruim, então ajuda bastante para quem está começando, assim, quiser ter o primeiro contato, assim, será que é isso mesmo que eu quero e tal. Mas muito obrigada, gente, muito obrigada por tudo, desculpa falar tanto e ficar, eu espero ter respondido todas as dúvidas, posso mandar um e-mail com esses documentos que eu tenho, tanto dos valores, quanto do tempo, mais ou menos, que demorou, sempre falando para todo mundo que quer fazer também, que os tempos variam muito, assim, então vai depender também do que você, da sua expectativa, e também da pandemia, da agência, do consulado, então, são várias coisinhas que não dependem da gente, às vezes, né, então pode acabar demorando mais ou menos, mas vai dar para dar uma noção, assim, uma ideia do tempo total, assim. Sim, sim, vai ajudar bastante mesmo. Então, acho que é isso, gente. Obrigada, gente. Muito obrigado, Ian. Obrigada, tchau. Foi incrível, espero que dê tudo certo nos seus planos. Ai, obrigada, gente.